investiu e deu certo, deu dinheiro, ele recuperou. Então vale a pena, então não é negócio de risco. Isso. Então vamos lá. No total, mas ele arriscou em 10. Os Poderia setores- 10 não dá certo. Os setores que o Léo isso listou é tão aqui. absurdo. Os setores que o Léo listou aqui, nióbio, Gordão é metalurgia, professor de cosmético, universidade, bebida, da Mackenzie, alguns é deles já horrível. são setores que o Brasil está, tá? Em Sim. decadência, que operam abaixo da capacidade instalada. Cosmético tem alguma coisinha. As empresas de cosméticos. Então você não vê como crescer em nenhum desses setores. É Você acha que a gente possível, tá numa... é possível, é possível. Jesus, setor Agora, cosmético a gente não faz quase nada. Dentro do que é a realidade brasileira, o processo de industrialização, isso aqui, se der certo, não faz nem cócega. Jesus. Não faz nem cócega. Assim, Nem pode cócega. concluir, depois eu queria Sim. que os dois me posicionassem sobre do que é uma ideia minha, de que poderia ser, por exemplo, uma salvação, mas pode concluir Tá. essa parte. Não, aí só um parênteses mesmo, porque o Léo falou muito disso. Pessoal, o Brasil se tornou moda falar de Marx ultimamente, né? Sim. Ainda que praticamente ninguém conheça, ninguém tenha lido, não faça a menor ideia de por onde vai. Por exemplo, quando você fala A que indústria de- para Marx só existe Acho que luta de morreu 14 classes, de maio, né? é um negócio Março. curioso, que uma coisa é como ele mostra que as relações que 1883. existem na sociedade, elas expressam, no fundo, relações que existem entre as classes. Isso é verdade. Agora, se você pegar o Capital, por exemplo, a luta de classe é apresentada de forma explícita, o livro 1, que são 1000 páginas, nas páginas finais do livro. Todo o resto é partindo da realidade como ela é. Ele fala, eu vou partir da realidade como ela é. Tá? Partindo aqui dos preços, das mercadorias. Peraí, quem falou isso? Não, ninguém falou. Esse é o Capital, a estrutura do Capital É o de livro Marx. Sim, tudo bem. Ele parte da realidade como ela é. Como ela é, que ele identificou isso no século XVIII, na, identificou o quê? na Revolução Industrial. No século XIX, perdão, num contexto de Revolução Industrial. Então é a realidade que ele identificou, não é a realidade. É o que você está dizendo, né? Porque a preocupação dele ali, Porque por exemplo... Friedrich Nietzsche mesmo dizia, não existe fato, existe interpretação. Sim. Isso é a interpretação dele, não é a realidade. Tudo bem, mas é o que você fala não bate com o fato do que está no texto, tá Quer entendendo? dizer, Karl Marx, então, ele enxergou a realidade. Qual realidade? Só existe uma realidade. Então, a realidade que ele está Só existe analisando uma. ali é a seguinte: como funciona a Gordão é nossa meio sociedade, as relações Sim. que tem a sociedade. Ele não está analisando a Inglaterra do século XVIII, embora possa se aplicar também a Inglaterra do século XVIII. O que ele fez, então, se aplicava à África, por exemplo, se aplicava à América. Quais são as Claro, ele fala sobre características a América no livro da do Capital. sociedade capitalista, que caracterizam a sociedade capitalista. Ele não está analisando nem a África, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, Porque nem o não Brasil, cabe. nem os Estados Unidos. Calma, não, porque ele Aí está ele fala. estudando as características gerais da sociedade capitalista. Da onde ele conhece. Tá? Claro que só pode ser. Que mas foi o veja, início da Revolução Industrial. Calma, meu amigo. Você tá muito assim, numa você situação tá muito conturbada. ansioso. Vamos concluir, É que Léo. você foge Dá das chá- perguntas. Mas quais perguntas? Você Eu tô foge tentando das fazer um perguntas. raciocínio e você Vamos tá lá. evitando com que eu termine. Vamos Deixa lá, eu fazer vai um lá. raciocínio. Vai Vamos lá. lá. Gordão Ele é um- insiste. é um Isso saco da de Revolução banho aí, é um Industrial. Isso da camarada Revolução Industrial. Então vamos lá. malandrão, Você ele sabe interrompe que muito. no Capital de Marx, quando trata do capital a juros, é amplamente tratado O saco de banho aí foi impulsionado pela Rede Globo, né? Pra a quem forma tá por meio do falando qual o qualquer título da coisa dívida aí, pública é emitido. o engenheiro Peraí, Léo, desculpa, ele não, é repete. fruto da Dinheiro da de Rede crédito, Globo. que é a forma por meio do qual os títulos da dívida pública são emitidos, é tratado de todos os setores bancários, não é só o setor industrial, como você falou, é tratado do setor financeiro, mecanismo da dívida pública, qual o mecanismo de compra e venda de ação, seção 5 do Capital, os mecanismos de compra e venda de ação são amplamente descritos, de hipotecas relacionadas à terra, as modalidades de exploração de qualquer tipo de extração natural, por meio da renda diferencial, da renda absoluta, dos preços de monopólio, as relações que constituem os diversos tipos de comércio. Tem um volume de um dos manuscritos dele dedicado só a atividades de serviços, onde se vai discutir música, palhaço, como exemplo, cara que trabalha no circo e etc. Tudo isso aí vai ser ilustrado e amplamente exemplificado. O que eu estou dizendo é que essa informação que você falou, que Marx está ali descrevendo a Inglaterra do início da Revolução Industrial no Capital, não confere com o livro. Porque não é isso que ele está fazendo, não é isso que ele se propôs a fazer lá. Tá? Alguém poderia fazer, eu vou estudar a Inglaterra, não, Marx não se propôs a fazer isso. Eu quero estudar as características que constituem a sociedade capitalista onde quer que ela esteja. Então ele fez uma compreensão atemporal. O que ele fez funciona para temporal, porque o capitalismo tem uma origem no tempo. Ele não existiu desde sempre. A sociedade capitalista Perfeito. é uma sociedade que Mas você existe está há pouco falando que tempo na não foi história. para o século XIX. Mas que serve para hoje o que ele fez. Muito mais do que no século XIX, porque aquelas características E não que ele deu certo apresenta... nunca por quê? Mas não deu certo o quê? Ele está descrevendo o capitalismo. Ele está mostrando por que o capitalismo vai dar certo. Por que ele não dá certo? Ele não tá querendo fazer o capitalismo dar certo. Para Marx, Não, sim. a economia é uma pseudociência. Uma pseudociência. Porque ele mostra, o que ele mostra fundamentalmente, é que não há ciência capaz de regular de maneira eficiente e continuada a sociedade capitalista, seja com intervenção estatal ou com livre mercado.
Né? Então, ele é um revolucionário justamente porque a sociedade capitalista não dá certo. Eu estou dizendo só que a sociedade socialista faz isso. Os comentários que você fez aqui sobre Marx não condizem com o texto. Não quer dizer que o texto que você escreveu está errado. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Podemos discutir. Pode ser que esteja tudo errado. Temos que discutir. Só que os elementos que você atribui ao que ele fez não conferem com o que ele fez. Tá entendendo? Ele não analisa só a indústria, ele analisa todos esses setores. O setor financeiro é amplamente analisado, o setor bancário é amplamente analisado. E o que ele está estudando, o que ele se propõe a fazer, são as características gerais da sociedade capitalista, que surgiu no tempo, logo não é atemporal, mas que constitui a sociedade capitalista no geral, seja ela na Inglaterra, no Brasil, na Então ele levou em consideração todos os fatores culturais, as diferenças entre as pessoas? Não, porque o que ele está analisando não é a realidade concreta do Brasil. Isso a gente tem que continuar e fazer. Porque ele é tão limitado. Ele não resolveu todos os... Veja, se você está fazendo uma teoria do capitalismo, a realidade cultural vai constituir a realidade capitalista daquele país, naquele local, mas não do que é o funcionamento do capitalismo. Então, como é que o socialismo resolve esse problema? A fazer ali. Resolve o problema da sociedade. O problema da sociedade. Como é que as pessoas vão viver bem, vão comer? Completamente do tema, é que você falou que o capitalismo não resolve esse problema. Como o socialismo resolve esse problema? Expropriação das grandes empresas. Roubar as pessoas. Não, as pessoas estão sendo roubadas. As pessoas estão sendo roubadas. Por isso a expropriação das grandes empresas. Expropriação, inclusive Marx chama isso de expropriação dos expropriadores. Ou seja, como é que vive o grande capitalista? Não é a dona fulana que faz um pãozinho, faz um café. Eu adoro, porque todo liberal, quando ele vai discutir do capitalismo, ele nunca discute das empresas que movem o capitalismo, que produzem a grande quantidade de riqueza que está aí o tempo inteiro. As pequenas e médias empresas movem o capitalismo. Eles vão falar do quê? Da pessoa que está vendendo café na rua, como se a nossa sociedade tivesse como eixo ordenador. Porque a maioria das pessoas são essas. A maioria das pessoas não é o Robertinho. Mas não é o capital, não. Não é a A metalúrgica maioria das pessoas são essas, mas do capital não. Percebe? Eu tenho que resolver o problema. Se você pegar o PIB brasileiro, com certeza. Então, a maioria da riqueza, a maioria do capital não está com essas pessoas que estão fazendo café na esquina. Você tem a sua casa? Quem vai ser expropriado? Não tenho, mas... Você acha que a sua casa, então, tem que ser tomada, devolvida pro pedreiro que construiu? Mas isso tem a ver com o nosso... Você falou que tem que desapropriar as empresas, por que não desapropriar a sua casa? Porque as empresas são aquelas que utilizam as pessoas que trabalham e produzem riqueza para ela. A casa, se eu tivesse, eu teria comprado como fruto do meu trabalho, que eu não tenho. Pago o aluguel com fruto do meu trabalho. E o empresário não comprou a empresa com fruto do trabalho dele, por exemplo? Com certeza não. Com certeza não? Com certeza não. Vamos lá. A gente trabalharam vários anos para comprar uma empresa. A pessoa pode começar e adquirir alguma coisa como fruto do trabalho. Nós estamos falando aqui de bilhões de dólar. De bilhões de dólar. Vocês podem fazer os cálculos aí, são bastante simples. Um salário bom de um trabalhador altamente qualificado pode somar isso aí na vida inteira. Que vocês vão ver se chega perto, não chega nem 0,5% das grandes empresas. Você tá entendendo? Podem fazer, milhões, né? Fica o desafio, galera no chat, façam aí à vontade. Pega um salário aí que vocês consideram um salário top, tá? 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, um trabalho de elevadíssima qualificação. O que é um judiciário aqui no Brasil hoje, que é um dos grandes salários que a gente tem no judiciário? Sei lá, 50 mil? A gente vai tomar o dinheiro dessas pessoas, que aí eu sou a favor. Mas veja, você tá dando totalmente assunto. Eu sou a favor, aí eu sou a favor. Canal, aí você inscreve aí no você canal, pega um galera. salário desse e coloca em 40 anos, em 45 anos, em 50 anos de trabalho. Essas empresas que movem a riqueza daquilo que nós consumimos, de onde a massa das pessoas são empregadas, e se você pegar as empresas que empregam mais de 500 pessoas no Brasil, tá a maioria dos trabalhadores, tá? Também RAIS estabelecimento do Ministério do Trabalho, tem tudo lá. Não vai dar 0,5%. Mas legal, eu vou tomar a empresa das pessoas. Legal não. Como é que eu vou Legal não, vamos lá. Isso é fundamental, isso é fundamental. Só para entender um exemplo. Isso mostra que o capital que essas pessoas acumularam é com trabalho alheio. Por isso que o capital termina com a expropriação dos expropriadores. Tá? No socialismo, então, ninguém mais vai trabalhar. Ninguém vai mais ser explorado. Por quê? Porque quem trabalha é explorado. O capitalismo, quem trabalha é explorado. Então, vamos lá. O socialismo é exatamente onde as pessoas trabalham sem ser no socialismo você vai roubar a empresa das pessoas, e aí? Não, nós não vamos roubar as empresas das pessoas, não. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Expropriar. É o nome bonito pra roubar. Mas deixa eu dar um exemplo de empresa aqui, ó, sabe? Igual a gente conversou ontem da Start Química aqui em Uberlândia. Hoje a Start Química é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Start o quê? Start Química. Ela fatura mais de 1 bilhão por ano. Então, é uma grande empresa. Tem milhares de funcionários, tudo lá, né? Sim. Esse cara começou a Start Química 10 anos atrás. E ele começou da casa dele.
da casa dele. Ele comprava sabão em São Paulo, vinha de Kombi, fazia o sabão no quintal da casa dele, saía vendendo isso aí na rua, vendia fiado, ele e o irmão dele. Em 10 anos virou essa potência que virou, que é a Start Química. Aí ele virou um ladrão. Ela chega num ponto que aí realmente ela tem que ser expropriada, que ela não deve ser mais dele, tem que ser incorporada no Estado. Sabe qual que é o problema, Rodrigo? Os exemplos que mais chamam atenção são esses que você falou. Tá? Eles são os exemplos que mais chamam atenção. Sabe uma coisa que mais nos espanta na base de dados internacional de Laes? Tirando os novos ramos de produção, como as Big Techs, essas coisas assim, quando a gente vai ver a origem de todas aquelas empresas ali, elas estão divididas entre século XVI, XVII, XVIII, XIX. A maioria nem do século XX é. Sim. Você tá entendendo? E pior, quando você remete à origem disso aí, porque a origem do capitalismo também é o roubo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na Inglaterra, quando a questão surge, assim, o roubo ele é continuado depois, né? A sociedade fundada no roubo ou no lucro, né? A mesma coisa. Então, quando a gente vai lá na origem do capitalismo, por exemplo, começa com a expropriação massiva dos camponeses. Porque como é que era um camponês naquela época? Ele não era exatamente o proprietário, mas ele tinha a posse vitalícia da terra. Ele vivia lá a vida inteira e os filhos continuariam vivendo lá. E a terra tinha um outro proprietáriozão que ganhava uma renda em cima daquilo ali. Então já tem várias modalidades de roubo ou de lucro, né? Que é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Inclusive com a intervenção do Estado, o capitalismo surge com a intervenção estatal feroz. Os camponeses perderam bom, né? a posse vitalícia da terra, a qual as famílias dele estavam vinculadas. O Gordão que eles perderam essa posse. Sacaneando, né? Os bosques públicos, né? Que onde as pessoas iam caçar, onde elas iam colher lenha. E lenha era o combustível da época, tá? Lenha era a energia elétrica da época. Foram transformadas em pastagens para a indústria tecelã. E uma massa de trabalhadores ingleses, que antes eram camponeses, pequenos produtores, foram deixados ao léu. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei isso em outro podcast, vou repetir aqui. Eles consideravam tão absurdo trabalhar por um salário, porque antes ele podia ter um proprietário geralzão que pegava uma parte do que ele produzia. Mas ele sabia que ele tinha garantido a sobrevivência dele ali. Até o final da vida dele, que os filhos deles iam continuar naquela terra. Ele achava tão absurdo você ir trabalhar por um salário e o cara poder te mandar embora, que a Inglaterra inteira, e depois na Escócia, na França, a mesma coisa, se recusava a fazer isso. Só se aceitou ser trabalhador assalariado, ou seja, produzir para ladrão, grande capitalista, não estou falando do pequeno empresário, que é roubo. Só se aceitou isso por meio de leis contra a vadiagem, que as pessoas eram... De ficar na rua, se ficasse, ia presa. Começava sendo chicoteado, depois você tinha sua orelha cortada. Tem uma dessas leis que a terceira punição, se você fosse pegado a terceira vez, você era executado na terceira. Inclusive, essa lei veio pro Brasil também. O Brasil tem uma lei da vadiagem copiada pra cá. Por que teve essas leis da vadiagem? Porque eram massas de pessoas que estavam antes vinculadas de maneira vitalícia à terra e que foram expropriadas daquilo ali. Entende? E depois que elas foram expropriadas, é porque a gente naturalizou o trabalho assalariado. O trabalho vai pra cadeia. O trabalho assalariado foi naturalizado. É uma escravidão moderna. Então a gente acha normal porque a gente vive nisso. A gente acha que se nós estivéssemos lá na Grécia Antiga, provavelmente a gente acharia escravidão normal. Provavelmente. Porque toda a sociedade vivia em torno disso. O escravo achava normal. Né? Tanto que vai levar muito tempo para que isso seja questionado já em outros contextos em função de outras razões. Então o capitalismo já surge com intervenção pesada do Estado. O Estado cria o mercado, tá? Porque quando você retira essas pessoas da terra e elas são transformadas em trabalhador assalariado, agora elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário. Não é capitalismo, né? Elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário os produtos que elas precisam sobreviver. Por que antes não desenvolvia mercado? Sim. Tá? Antes não desenvolvia mercado porque a pessoa tinha na terra que ela vivia a maioria daquilo que ela consumia. Então ela não precisava comprar isso de fora. Quando a Inglaterra, por exemplo, ganha a guerra do ópio com a China, lá no século XIX, ela falou, agora nós estamos bonitos, porque a China já tinha a maior população do mundo na época, desde 2000 anos atrás. Tinha uma produção agrícola pesada ali no sul da China que permitia uma população tão grande. A Inglaterra falou, uma população desse tamanho, 6, 7 vezes maior do que a nossa, nós vamos pegar nossas mercadorias baratas, vinda da nossa indústria, que é uma belezinha, indústria mecanizada, já bem intensiva, vão tacar isso aqui na China, vão rachar de ganhar dinheiro. E claro que para fazer isso, eles fizeram uma guerra para conseguir o Tratado de Livre Comércio. Vocês acham que eles ganharam muito dinheiro? O trabalhador chinês não tinha por que comprar mercadoria inglesa, porque eles produziam na sua terra. Eles produziam suas roupas na sua terra. Suas roupas não custavam, desse ponto de vista de mercado, nada. Porque eram feitas dentro ali da divisão do trabalho familiar.
Não existia o conceito de valor medido pelo preço, precificado, que você é levado a vender no mercado. Tá entendendo? Eu até puxo como exemplo, para finalizar, porque eu acho que é bastante instrutivo. Eu já estava conversando aqui com o Léo antes da gente chegar, ele estava falando que ele teve em Timóteo, que tem a Peran, né? Sim. E eu conheço bem, não a Timóteo, já tive lá também, mas eu sou de Turmalina, Vale de Jequitinhonha ali, Nordeste de Minas, e lá é onde fica as florestas de eucalipto da Peran. Tem um ótimo exemplo disso aí. E onde deve ter muita turmalina. De como também. essa coisa é reproduzida hoje, né? Porque a maioria da população da minha cidade, na minha infância ainda, não a maioria, mas uns 50%, 40% era rural na minha infância. Na geração dos meus pais, a maioria da população era rural. Minha mãe veio da zona rural. Toda a zona rural de Turmalina, ela foi completamente expropriada pela Peran. E como que foram feitas? Eram famílias que viviam ali já, às vezes, até século. Só que nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, você não tinha título de propriedade da terra, você não tinha registro dessas coisas. Esse pessoal ocupou isso aí ao longo dos séculos. Até hoje a gente tem problemas assim. Até hoje tem problemas assim. Então, e nesse caso deveria ser dele. Como não tinha o título, todas essas terras foram arrancadas e foram entregues para a Peran. O meu município, onde eu nasci, sou natural hoje, é uma floresta de eucalipto. Metade do município, não estou chutando o número aqui, um percentual muito grande, é só floresta de eucalipto da Peran. E não é só Peran, é só Turmalina não, os municípios todos do entorno. O que aconteceu com essa massa de trabalhadores da zona rural? Isso. Grande parte foi para a indústria em São Paulo, virar trabalhador assalariado. Provavelmente tem mais pessoas naturais na minha cidade que moram em São Paulo do que moram na minha cidade. Mas por que aconteceu isso? Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que é mais profundo ainda. O capitalismo surge baseado no roubo. Mas por isso que Marx fala da expropriação dos expropriadores. Você está pegando socialismo e chamando de capitalismo. É só com essa separação, é só quando surge o trabalhador assalariado que pode existir mercado universal. Não estou falando de trocar o excedente. Trocar o excedente do que você produziu, isso existe há uns milênios. Né? Não precisava ser assalariado. Só que o mercado capitalista é um mercado universal. Sim. Tudo eu tenho acesso para o mercado. Para mim ter acesso a tudo pelo mercado, eu tenho que ser trabalhador, a massa das pessoas ou é capitalista ou é trabalhador assalariado, porque tudo tem uma mediação monetária, inclusive o salário. Então eu tenho acesso a tudo por meio do mercado. Então para o capitalismo existir, ou seja, a sociedade onde o mercado é o regulador universal, onde ele se universalizou, ele surge baseado no roubo. E ele se perpetua baseado no roubo. Há possibilidade de alguém... É que você pegou o roubo do socialismo e chamou de capitalismo. O socialismo na Inglaterra no século XVI? Não, você está falando do caso de aconteceu na Peran. O capitalismo, você tem que ter algumas regras para ser capitalismo. Então, por exemplo, a propriedade privada. Que você definiu. Não. Mas a Peran não tem propriedade privada? Mas as pessoas que estavam lá antes, quando começou a expansão de território, a pessoa foi lá, cercou um pedaço de terra, não era de ninguém, era dele. Ele tá lá vivendo há anos, é dele. Aquela terra era dela. Aquela terra é dela. Campeão, você fala. Por exemplo, dela, mas isso, dela, quando começou o antes, desenvolvimento, desde que se começou o desenvolvimento de sociedade, o mundo tem dono? O mundo não tem dono. Então você começou a explorar novas terras. Eu peguei um lugar lá, tem uma terra, cerquei, aquele lugar é meu, no passado. Né? Hoje as coisas têm registro, mas no passado. As pessoas chegaram aqui, naquele lugar tinha ninguém, tinha nada, não tinha título pra ninguém, nem pro Estado. O cara cercou, tava produzindo, era dele. Se é capitalismo, aquilo é dele pra sempre. Acabou. Agora chega em... se é capitalismo, aquilo lá é do banco e logo alguém vai te tomar do você. É simples assim, funciona simples assim. É que eu já mexi muito com esse negócio de terreno, com essas coisas assim. Não é bem assim que o gordão tá pensando que é, não. Um cara que nem ele, assim, fraco, assim, louco, tudo mais, é que deve ter alguém que protege muito ele, porque o banco ia tomar tudo dele, sabe? Alguém mais forte. E outra coisa, as terras também eram tomadas, sempre foi tomada na força. Empresa, dado o Estado, né? O controle social do Estado, o negócio... Você vê que ele não tem noção como é que funciona as coisas. Porque o que acontece? Se você for buscar na história mesmo, muita gente vivia na terra, mas não era dono da terra, nunca foi dono da terra, assim, no registro, no papel. E outra coisa também, a gente tá de permanente na terra, né? Não é definitivo, né? Vindo de cima pra baixo, aí chega lá o cara da Peran, paga o dinheiro pro agente estatal, como sempre acontece no socialismo, e o cara fala, não, agora fica tranquilo que eu vou tirar o dinheiro, a terra de todo mundo e dou pra você. Que é o que acontece no socialismo. Você pegou o problema do socialismo e chamou de capitalismo. Capitalismo é o contrário disso. É o contrário do que você tá falando. É expropriação. Mas você não respondeu como o socialismo vai gerar os 140 milhões de empregos. Você ainda não respondeu.
Ah, não, aí é tranquilo. Como há um planejamento... Não gerou em nenhum lugar do mundo. Como não é um mercado que regula as coisas aqui, aí vamos ficar um assunto de cada vez. Como não é um mercado que regula as coisas aqui, então nós podemos definir o que fazer. Nós podemos distribuir os empregos. Quem? Nós, a massa dos trabalhadores, a massa dos brasileiros. Claro, todo mundo no Twitter. Conselhos populares, organizados a partir dos locais de moradia. Tipo os sovietes da União Soviética. Soviéticos da União Soviética. Você viu como tá dando certo lá. Sindicatos, mas os soviéticos foi uma coisa formidável que deu muito certo. Depois, tanto que a Revolução Russa é massacrada. Mataram 65 milhões de pessoas? De onde você tirou isso? Não, mentira, foram 20 na Rússia. Então vamos chegar nos seus números. Mataram então. 20 milhões de pessoas? Eu já discuti das coisas que você falou de Marx, não tem nada a ver com o que Marx escreveu. Eu quero saber como que vai fazer 140 milhões de empregos. Você já falou 5 perguntas aí no meio. Você quer que eu não responda elas? Eu fiz uma pergunta 5 vezes. É que você não respondeu ela. Eu comecei a responder e você me interrompeu e falou assim, igual o Soviet. Eu falei, não, União Soviética. Você falou que matou 45 milhões de pessoas. Mas eu vou pedir pro pessoal depois pegar e medir o tanto que eu falei e o tanto que você falou. Você falou as 10 vezes mais que eu. Você faz 100 perguntas, eu respondo a 100. Isso aí pode Mas eu não tive nenhuma resposta. Só que eu vou responder a 100 e vou voltar na primeira e vou responder 140 milhões de empregos. Agora eu vou responder os 140 milhões de empregos. Vamos anotar aí. Toda pergunta eu vou responder. Eu só não respondo aquelas retóricas. Quando o cara fala assim, e aí, me diz o que aconteceu em Canudos. Eu falo, sei lá, desenvolve. A pergunta retórica eu não respondo nenhuma, mas a pergunta eu vou responder os 140 milhões de empregos. Vamos lá. Porque aí se você fazer mais umas 3... Só essa? Eu boto... Não, as outras que fez eu vou fazer também. Não, só claro que você fez antes, ué. Você vai responder Soviet, 140 Soviet, das mortes. E das mortes na Rússia. Mas Soviet eu não perguntei não, eu só citei. Então vou... Quantas mortes você falou na Rússia aí? 20 milhões. 20 milhões. Isso. 20 milhões. Só o Holodomor foram 8 milhões. A não ser que você me fale que não aconteceu. Tá, vamos lá. 20 milhões de mortos na Rússia. Isso. Ok. Aí já me responde se o Holodomor aconteceu. Aí se você fizer mais alguma, a gente não tem problema nenhum não. Tá. Aí a gente para aqui, eu anoto e volto lá no começo e a gente responde uma por uma. Mas dá o tempo pro Gustavo concluir, velho. Beleza? Porque... Pode fazer quantas perguntas mais que eu. Não, o Gustavo tá falando mais, mas na hora que ele vai concluir, você já manda outro. É porque você manda outro. Vamos lá. Se eu tiver falando... nenhuma conclusão até agora. É claro, porque antes de eu terminar... Eu dei um monte de empregos como gerar. Eu não vi nenhum emprego gerado. Você já engata 3 perguntas. A hora que ele vai fechar, você pega e manda 3, né, cara? Aí o que eu vou fazer? Se eu tiver aqui falando 140 milhões de empregos e você no meio mandar mais umas 3 perguntas, fica tranquilo, pode fazer. Eu vou parar de novo, vou anotar aqui. Vou botar mais 3 perguntas e vou gastar mais meia hora a mais. Tudo bem. Tranquilo? Quantas perguntas você anotou aí no total? Não, são só 2 por enquanto. Só a do 140. Na verdade, eu queria uma só. A de 140. Não, mas você fala que quer uma só, mas aí você me interrompe fazendo outras. Não, é que eu só te Aí você me interrompe fazendo outras. Aí eu começo a falar, vai ter conselhos de trabalhadores. Você fala igual os soviets na Rússia, que matou 20 milhões de pessoas. Mas aí se eu não respondo sobre isso, vai parecer o quê? Que os soviets matou não sei quantos milhões de pessoas. É que o socialismo rouba o terreno das pessoas. Você chama de capitalismo, eu tenho que entender. Terceira pergunta, como é que é essa aí? Não perguntei, eu só comentei. Eu só quero saber os 140 milhões de empregos. Só isso. Vamos lá. Foi o que o emprego vai ser enrola, não. Isso aqui nós discutimos aqui ontem. Teve fez um rapazinho aí, um tadinho dele, ele foi pra polícia militar. Ele vai ter algum futuro que vai ter um bom emprego e um bom salário, mas foi pra São Paulo. O abençoado chegou e falou assim que o Brasil tá vivendo o comunismo. Eu falei assim, não, meu amigão, você que tá entrando pro comunismo, vai ter um emprego fixo, garantido pro resto da vida. Não, aqui da polícia, mas a polícia, mas você tem que ganhar estabilidade, né? O comunismo é isso aí, estabilidade no serviço. Entendeu? É tipo o engenheiro Léo aí, ó. E o engenheiro Léo é fruto da Globo. A Globo que impulsionou ele, sabe? Foi a Globo que impulsionou esse cara aí. Mas é o cara que mete muita pergunta em cima de outra, viu? Que ele vai falando uma em cima da outra. Não tem conclusão dela e não vai ter. Porque é a terminologia. Um usa expropriação, um outro usa como roubo. Essa é muito rápida. É tipo... Só deixa ele finalizar e depois... É tipo estupro e sexo não consentido. São 2 homens pra mesma coisa. Inclusive, tratei aqui ontem amplamente disso aí, inclusive quem quiser ver, né? Porque aqui não é o mercado que regula a sociedade, aqui somos nós que regulamos a sociedade. E sim, por meio de conselhos, com pessoas democraticamente eleitas, com mandatos revogáveis, de quem exerce qualquer tipo de atividade, que define o que vai acontecer. Aqui basta você dividir os empregos existentes entre as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, porque não é o mercado que regula. O capitalismo é que é impossível de ter essa regulagem, porque o mercado você usa a tecnologia para reduzir a quantidade de trabalhadores, para aumentar a produtividade, reduzir a mão de obra, gera desemprego, essas pessoas continuam aí como um mar desempregados, ainda forçando o trabalho dos outros para baixo. O socialismo não é o mercado que regula.
Você distribui, o Brasil tem quantas pessoas aptas a trabalhar? 130 milhões? Então nós vamos distribuir os empregos existentes entre 130 milhões de pessoas. A estrutura produtiva não é suficiente para isso. Que bom, então nós vamos aumentar a estrutura produtiva. Claro. Inclusive nós fizemos esse cálculo no estudo do Laes, considerando a informalidade e a produtividade da informalidade, que é menor, considerando as pessoas sem emprego, que estão fora do mercado de trabalho. Se nós colocássemos todos os trabalhadores informais para trabalhar com a mesma produtividade do formal e todas as pessoas sem emprego para trabalhar, nós conseguiríamos reduzir a jornada do trabalho brasileiro em 30% e aumentar o PIB em 100%. Né? Então você pode fazer isso porque agora as coisas são tomadas de maneira planejada e não por um mercado maluco que funciona por tentativa e erro, que é como nós vivemos hoje. Na Rússia a coisa deu tão certo que eles tiveram que terminar a Primeira Guerra Mundial, invadir a União Soviética para acabar com aquilo ali. A Revolução Russa de outubro, como eu falei aqui ontem, os historiadores que eu já li divergem entre 6 e 8 mortes, porque o apoio era total. O governo praticamente dissolveu. Inclusive na tomada do Palácio de Inverno, que era o governo provisório, o canhão simplesmente atirava por cima do Palácio de Inverno, até o governo se render. Porque o apoio era absoluto e total. A participação nos soviets era tremenda. A tal ponto de que tiveram que terminar a guerra, voltar Japão, França, Inglaterra. É engraçado se um negócio que não funciona e é tão ruim assim, você precisar dessa força toda, né? O Japão mandou mais de 70 mil soldados para dentro da Rússia. A França não mandou mais, que ela mandou 2 mil. Porque o primeiro batalhão que ela mandou para dentro da Rússia, quando a turma voltou, tem documentação histórica, vários livros, Pierre Bruet, autores, tem essa documentação toda. O general francês fala, manda só dinheiro técnico, mas não manda mais soldado. Porque estão se transformando em bolchevique que vão voltar para fazer a revolução na França. Tamanho a fertilidade do projeto. E depois disso, ainda assim, os caras conseguiram ter organização, criando algo do nada, porque a estrutura czarista tinha se dissolvido, vencer a Guerra Civil. Só que sim, o país saiu, depois da Guerra Civil, ele saiu realmente destroçado da Guerra Civil. Destroçado, estrutura produtiva completamente destruída, ainda pegou uma gripe espanhola no meio, né, que foi terrível, dos anos 20 a Rússia foi um dos principais epicentros ainda por cima, e sem dúvida esse estado que a Rússia saiu com o fracasso dos processos revolucionários nos países no entorno, favoreceu uma burocratização muito forte da Revolução, que levou à ascensão, consolidação do Stalin, toda uma burocracia realmente autoritária, e tudo isso que a gente até conversou aqui ontem. Então, sim, era um governo extremamente autoritário, que promoveu perseguições em massa, embora esses números de 20 milhões saíram de qualquer lugar, evidentemente. O massacre ucraniano matou milhões, tem várias documentações sobre isso. Os primeiros a denunciar o massacre ucraniano são os trotskistas, marxistas, que estavam lá dentro da União Soviética, inclusive. Se você pegar o livro do Trotsky, A Revolução Traída, escrito em 1937... O Trotsky ali dá... Denunciaram para quem? Dá o número de milhões de livros a denúncia que teve foi de repórteres vindo dos Estados Unidos. Jornalista vindo dos Estados Unidos. Se você pegar A Revolução Traída, é um livro de 37. Pode ser que tenha ficado por lá, entre eles. Não ficou entre lá, era proibido lá. Ficou só fora. A Revolução Traída foi traduzido em diversas línguas ali nos anos 30. Sim. Não só a Revolução Traída, os materiais produzidos pelas organizações trotskistas estavam presentes no mundo inteiro. A Revolução Traída é um dos principais livros do Trotsky. Aí ela tem um capítulo inteiro dedicado à Ucrânia. Mas na questão do... Todo o processo ele é denunciado e é explicado ali. No momento, inclusive, que o Ocidente viam com falta de credibilidade os trotskistas e nem levavam a sério a questão da Ucrânia. Eles só vão levar isso a sério depois. Então isso são os marxistas efetivos que sobreviveram dentro da União Soviética, que lutaram contra esse processo de burocratização que existiu. Hoje, inclusive, a editora com a qual eu publiquei meu livro, a editora Sanderman, está publicando uma coleção do Rogovin, que é um historiador russo, que escreveu os livros dele inicialmente embaixo dos panos, e depois que o regime caiu, nos anos 90, com uma documentação inédita, que passa, inclusive, tem um dos volumes, que tem como dos centros a questão ucraniana, e narra como que foi todo esse processo. De qualquer forma, esses números de milhões aí saiu de um livrinho que não serve para coisa nenhuma, que é o tal do Livro Negro do Comunismo. Não se matou 20 milhões tiveram na Rússia. A cara de pau de colocar as mortes da Guerra Civil Russa, quando a Europa inteira se volta contra a Revolução, que tinha se dado na Rússia em 1917. Faz sentido isso aí. Eles contabilizam as mortes da Guerra Civil como se fossem mortes do comunismo.
Você está entendendo? E chegam essas estatísticas de qualquer jeito. Então, se morreram milhões na Ucrânia e deve ter aproximado de 1 milhão os perseguidos por Stalin. Tá? Durante esse período todo. Deve ter chegado a isso. Ali nos anos 30, inclusive, o negócio foi terrível. E os primeiros que ele matou foram os revolucionários de 1917. Mas isso só aconteceu porque dava tão errado. Então, que eu queria entender por que Inglaterra, França, Japão, as principais potências europeias viraram todas as suas forças para destruir aquele processo. Inclusive, economicamente, com financiamento material, militar, com armamento e com técnicos, generais e tudo, que todo mundo foi para a Guerra Civil Russa. Onde é que estavam os generais da Primeira Guerra Mundial, depois, que acabou em 18? Todos foram para a Guerra Civil Russa. Se era um processo tão frágil assim, por que foi a necessidade de se fazer isso? Ainda assim, tá? Ainda assim, com toda essa burocracia autoritária, diversos problemas, tá? Inúmeros problemas que existiram na União Soviética, não foram poucos. Com relação a liberdades, então, terríveis, piores do que o que nós vivemos aqui no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas desemprego não era um dos problemas. Mas estrutura urbana era organizada, mostrando o quê? Não é aquilo que eu defendo que tinha lá na União Soviética daquele jeito, mas a possibilidade de planejamento social existe. E esse processo só se burocratizou, não foi por causa de uma tendência natural, pela força das armas, que dinamitou o processo inteiro. Ainda assim, você teve conquistas inúmeras, você tinha uma estrutura urbana. Até hoje, a estrutura urbana de Moscou não tem uma capital europeia que compete e se iguala a ela. Você pode olhar pelo Google Earth. Eu acho o metrô russo lindo. Não, e a estrutura urbana no geral. Agora tem que fazer quantas pessoas foram mortas, escravizadas para construir esse metrô, né? Escravizadas? Não destruiu isso. Escravizadas e mortas para construir esse metrô. Qual a documentação? Então, aí que tá. Eu vou trazer todos os nomes de livros onde isso aparece. É só você fazer uma rápida pesquisa no Google. Não. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, vamos ver aqui. Uma pessoa que era mandada pro Gulag e forçada a trabalhar, isso é escravizado ou não? Não, não. Gulag... Aí tem o eufemismo. Não, calma. Mas o Gulag não construiu o metrô de Moscou. Não, mas é que tá. Uma pessoa que é enviada pro Gulag e é forçado a trabalhar, isso é escravidão ou não? Mas eles não construíram o metrô de Moscou. Mas pessoas presas foram utilizadas... O Gulag era trabalho forçado. É o que muita gente defende. Isso não é escravidão? Mas você misturou os assuntos, meu caro Léo. Vamos lá. É o mesmo assunto. O que você falou, não. Mais uma questão. Os 140 milhões, você já explicou? Ficou claro pra vocês? O Estado vai determinar onde que eu dar um então, olha só, eu tenho que resolver... Não, você jogou mais duas questões. Agora deixa eu falar um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu falar 5 minutos. Você já falou 2 horas do podcast. Então, olha só. O que você achou da proposta dos Eu capitalista, eu tenho que resolver os problemas dos empregos, tá? Aí, olha só, aí eu tenho que chegar... E criar, por exemplo, uma indústria de cachaça de alto valor. Uma ideia aqui que eu dei, né? Eu falei da indústria de cosméticos, por exemplo. A gente tem um potencial absurdo para a indústria de cosméticos, né? A gente tem, como falei, uma marca, que é o Amazonas, que é uma marca. A gente poderia fazer isso e mandar produtos de alto valor para a Europa inteira. A Europa adora isso. Outra coisa, pedras semi-preciosas. Saio daqui, eu vou para Itália, eu levo pedras semi-preciosas, que é preço de banana. Quando eu vou em Cristalina, lá na Bahia, eu compro a preço de banana. Eu levo lá para os meus parentes na Itália, eles brigam por isso. Dá pra gente vender isso aí e criar uma indústria lá que não existe. O pessoal fica vendendo na rua a preço de banana. E eu poderia vender essas peças semi-preciosas lá por uma fortuna, né? Criar joias e tal. Entre diversas outras indústrias que a gente tem aqui potencial no Brasil que a gente pode ficar falando um ano. Então, olha só, eu tenho que dizer a indústria, eu tenho que dizer o local que a gente vai fazer, eu tenho que dar um modelo de negócio para gerar emprego. Aí, como que a gente resolve do meio socialista, de acordo com o Gustavo? É fácil. A gente cria emprego e divide entre as pessoas. Isso aí foi um sonho. Então, por que eles não fazem isso na Venezuela? Ó, cria emprego e divide entre as pessoas. Você entende o absurdo disso? Cria emprego e divide entre as pessoas. A solução do socialismo. Entendi. Então pronto, resolvemos o problema. Eu posso dar uma sugestão? Vamos lá. Uma sugestão, digo dúvida. Para os dois. Vamos lá. Né, pra gente tentar resolver isso aí. E aí eu queria ver as ideias de cada estilo. Só um comentário, vou deixar você falar assim, mas eu achei muito bonito quando ele falou assim, eu até anotei aqui, a estrutura czarista se dissolveu, né? A estrutura czarista se desenvolveu na Rússia. Os caras foram lá, prenderam o Nico II, pegaram a esposa e os filhos, as crianças, e meteram bala. O socialismo começou assim lá, matando criança e mulher, assassinando criança e mulher. Não dissolveu, os caras mataram todo mundo. Aí eu pego pessoas, boto no gulag, pego essas pessoas, boto trabalhar forçadamente. Não, mas é um meio de trabalho. Isso aí, trabalho escravo assim no Brasil. Sei, talvez seja por isso que a gente não tá vendo o socialismo funcionar em lugar nenhum.
Vamos pensar numa solução aqui pra gente. Vamos começar no nosso quintal aqui. Vamos ver se o quintal vai dar certo. Certo. Vocês concordam, e aí só um positivo ou não, que a energia é uma nova fonte, talvez a maior fonte de riqueza que vai existir? É energia? Sim, concordo. Você concorda? Que o mundo caminha para pagar caro em energia. O mundo Energia depende de elétrica. energia. Não sei. A gente tem dois problemas em relação à energia. A geração, que o mundo todo precisa, Isso, é. e o grande problema em relação à energia é armazenamento. A gente não consegue armazenar energia. Eu já vi falar que o Brasil tem quase que um segredo aí, que dava para alimentar todo mundo de energia correta, limpa, tal. Para sua vertente, né, mais liberal, a gente se investisse, por exemplo, em geração de energia, que é uma nova grande receita de valores, para o futuro a gente resolveria. Para você, se a gente investisse nisso, era um caminho para resolver. E vou dar um exemplo, que às vezes uma boa solução dá para solucionar para gerar o total. Sim. O Canadá tem 5% do nióbio do mundo, não é? E ele extrai isso, e com isso ele consegue dar uma qualidade de vida quase que para o país inteiro, né? Com uma boa, mas ele tem a indústria de alumínio, ele tem outras coisas, tem várias coisas. Com bom investimento, né? Com energia a gente conseguiria, sim ou não? Você acha que dá certo? Dá para fazer alguma coisa sobre isso aqui? Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, são várias questões aí. É uma ótima questão, Roberto. Primeira delas, você tem que ter energia, mas você tem o que fazer com essa energia, né? Se a energia vai ser tão importante assim no Brasil, significa que você vai ter que ter uma estrutura produtiva em cima dela. Você vai comer só por comer? Por que sei lá, a China, depois de ser a maior potência hidrelétrica do mundo, está querendo construir a maior. E nem estou entrando se é boa ou é ruim, mas porque ela precisa dessa energia, porque a produção industrial lá, e dentre os Estados Unidos, a pessoa acha que não, mas inteligência artificial, embora hoje seja uma bomba da inteligência artificial nos últimos dias, mas a inteligência artificial gasta energia, o grau, a computação hoje ela está se centralizando novamente, né? A gente usa o celular aqui, mas aquela coisa que era comum quando eu comecei a usar computador, que você baixava o programinha lá no seu computador, usava. Hoje a gente usa, os programas são todos online. Eu estou aqui acessando o Google Drive, que é uma ferramenta do Google. São hubs, estações, tamanho de uma cidade, só de processadores, memórias, etc. O gasto de energia é tão grande que a Microsoft e a Google estão discutindo a abertura de usinas nucleares para atender só a sua demanda. Né? Só a sua demanda. Então, primeira coisa, é inegável que a energia é fundamental. Eu não fico fazendo projeções de futuro, tá? Não fico pelo seguinte, depende de mudanças técnicas que não está no meu controle saber o que vai acontecer no futuro. Isso é interessante que o Gustavo estava conversando mais cedo. Se a gente passa a dominar a fusão nuclear no futuro, por exemplo, né? Pode ser que em termos de custo, pode ser. A energia não tem o peso que ela tem hoje, não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas é um caso bastante interessante. Por exemplo, o que eu penso há várias questões em curso. Primeiro, a necessidade de uma transição energética. Eu não tenho nenhuma visão ingênua sobre isso, tá? Eu acho que a transição energética ela é necessária, mas é um tema bastante complexo e não é nada óbvio, tá? Transitar para quê? Não existe energias limpas. O que nós temos que mensurar é os impactos que cada uma delas causa em cada local, em cada contexto, né? Mas existe uma necessidade de redução aí de toda a cadeia de carbono que tem sido lançada, a gente já começa a sofrer as consequências. Todos os estudos que existem praticamente convergem para isso, 98%, 97% dos estudos convergem para isso. A gente vai mudar as condições a qual a espécie humana se desenvolveu no último período, e do qual ela se adaptou, e essa readaptação pode ter um custo muito caro, com danos terríveis. Regiões que eram propícias à agricultura não serem, regiões que teriam florestas equatoriais não vão ter mais, e várias coisas desse sentido. Então, a necessidade de se reduzir essa quantidade de carbono que é emitida, que no Brasil, um dos principais contribuidores é o agronegócio, porque a floresta, é mais barato você desmatar a floresta para colocar pastagem para gado, não vai ter um reflorestamento ali, aquele carbono vai ser absorvido de novo, porque você vai ter pasto agora para uma quantidade de gado grande, do que uma tecnologia mais intensiva com a criação de gado em menor espaço, por exemplo. Que é o que o Brasil faz. Que é o que o Brasil faz. Então, o agronegócio tem uma contribuição fundamental aí. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas
mais limpas do mundo. Mais limpas do mundo, já é o caso brasileiro, mas não adianta nada se na outra ponta os produtos também não utilizam dessa matriz, né? Tem que ter a mudança nos dois lados. O problema, olha o tamanho dos pepinos que nós temos, né? Por exemplo, se você faz uma transferência do carro elétrico, do carro mecânico para o carro elétrico, além do Brasil não ter infraestrutura para isso e nem há investimento em infraestrutura para isso, se essas baterias não são produzidas no Brasil, você dinamita toda a indústria automobilística brasileira, porque a montagem do carro elétrico é simplória comparada com o carro mecânico movido a combustão que nós temos hoje. E a maioria dessas montagens de carro elétrico feito por empresas chinesas, por exemplo, no exterior, são feitas, as baterias são produzidas só lá, na China. São vários problemas que estão associados a isso aí. E no meio disso tudo, o Brasil tem uma das maiores empresas de energia do mundo, que é a Petrobras, que chegou a ter nesses últimos anos mais de 100 bilhões de reais de lucro, todos esses últimos anos. E que esses recursos, além de financiar um projeto de transição energética do Brasil, levando em conta as condições e o que vai ser mais eficiente e produtivo para o Brasil, são maiorias apropriadas por acionistas estrangeiros da Petrobras que levam o dinheiro para o exterior. A Petrobras, que nunca foi uma empresa endividada, eu quero até aproveitar para falar sobre isso aqui, tá? Que é o que teve lá na época daquele que, na minha opinião, teve corrupção na Petrobras, sim, tá? Deixando muito claro. Moro, mais mas ainda. Isso significa que existia uma crise que a Petrobras estava para quebrar por causa desse grau de corrupção. Que queria faturar mais. A Petrobras descobriu o pré-sal em 2007, ficou de 2007 até 2014, na parte de investimento e criação das plataformas para exploração do pré-sal. Óbvio que ela ia terminar endividada, porque ela só ia receber o recurso dessas plataformas nos 15 anos seguintes. Né? Quando você faz uma grande descoberta e entra no período de investimento, no capitalismo funciona como? Como você investe? Você contrai dívida e você tem o recurso que você vai obter depois na exploração daquele recurso. Você se arrisca, então? Né? Não, o recurso estava lá, já sabia o recurso. Mas podia dar vários problemas, tem um risco, né? Sempre envolvido. Sempre tem, mas os grandes capitalistas o minimizam. Quando tem risco demais, eles jogam para o Estado. Né? É por isso que no capitalismo... Por isso que não é capitalismo. Mas aí é outra discussão, Léo. Aí vai entrar no mundo da carochinha, né? Não, o Brasil não é capitalista, não. Chapeuzinho vermelho, né? Essas coisas assim, o que eu queria que fosse, né? O capitalismo... Eu discuto o capitalismo que existe, só o capitalismo que existe. Então, assim, por último, o que eu quero focar nisso? Então, a Petrobras, de 2014 para frente, tem um dos petróleos mais produtivos do mundo. O petróleo do pré-sal está entre os mais produtivos do mundo. Vai perder para a Arábia Saudita, que é muito mais produtivo. Noruega, um pouco mais produtivo também. A gente já fez esses cálculos de produtividade. Tanto que isso dá o quê? O custo é muito baixo. Os caras extraem ali o barril, contando os impostos, tá? A 20 e poucos dólares. E você está vendendo no mercado internacional acima de 100 ao longo desse último período. Às vezes 150, 160, 170. 100 bilhões de dólares, de reais. E o que foi feito com esse recurso? Financiou transição energética no Brasil? Não. Financia projetos de desenvolvimento nacional no Brasil? Não. Acionistas da Petrobras, mais da metade deles são estrangeiros. Que é uma fração, né? Não. Né? Mais da metade... Sim, mais é uma fração que vai para isso. O governo é minoritário. O governo tem 30% das ações da Petrobras. Ele tem controle administrativo. Mas que são as ações originárias. Ele tem 50% mais um. Mas então, as ações preferenciais. Então, se vamos pensar, se você tem dentro do seu projeto aí, que seria um comunismo aqui, se assume... Comunismo não, socialismo, né? Se você quer o comunismo. Mim é a mesma coisa, meu amigo. Desculpa. Isso aqui não é a mesma coisa, né? Socialismo você tem um Estado, comunismo você não tem um Estado. Você acha que é a próxima etapa, né? O comunismo é a segunda etapa. Investir em energia no Brasil não era uma boa opção. Não era isso que não, em um conselho de forma geral, se você pudesse organizar, seu conselho seria, não vamos fazer isso. Não, a gente precisa consegue fazer energia. Receita de uma outra forma. Que forma de energia vai ser essa e de onde vão vir os recursos para isso. O Brasil poderia ter usado toda a renda do petróleo que ele acumulou aí ao longo dos últimos 10 anos para ser uma potência energética, inclusive em forma de energia renovável. E não foi. Tá entendendo? Porque o recurso aqui a que se deu esses capitais saíram do Brasil, não foram destinados a isso. Os recursos saem da Petrobras, vão para acionistas privados e inclusive a maioria coloca fora do Brasil. Eu comentei aqui ontem, né? A gente mapeou os dados são no Banco Central. Investimentos de fora dentro do Brasil, investimento do Brasil muito licitador, lá fora. Investimentos do Brasil lá fora, os países onde os brasileiros colocam seu capital, os Estados Unidos estão um pouquinho na frente, depois é Bahamas, Ilhas Caimã, Bermudas, todas essas potências produtivas ali do Caribe.
São os primeiros. Ou seja, o que o capitalista brasileiro vai fazer? Esse vergonhoso personagem da nossa história, do qual nós não temos nada que se orgulhar, né? Alguns países do mundo, na sua história, têm até alguns capítulos da história da sua classe dominante que eles podem se orgulhar. Que elas travaram batalhas a nível mundial para assumir isso, para desenvolver naquele ponto. Aqui no Brasil é tudo um bando de covarde, que não está disposto a fazer absolutamente nada, quer ganhar dinheiro da forma mais rápida e acessível possível, não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento nacional. Ou seja, a conclusão da ópera, você só consegue fazer um processo de desenvolvimento brasileiro a partir de um projeto centrado na classe trabalhadora. E para ser um processo centrado na classe trabalhadora, a classe trabalhadora tem que transformar isso em socialismo. Porque socialismo é a classe trabalhadora tomar o poder a partir das suas organizações. Controlar a sociedade a partir das suas organizações. E aí as coisas se tornam simples mesmo. Se a gente tem a tecnologia para fazer, se não tem, a gente vai ter que buscar. E não é uma coisa fácil, né? Das diversas formas existentes. Se você tem, você pode, de maneira organizada e planejada, reproduzir o que já existe. Ora, eu tenho uma unidade produtiva aqui, eu tenho pessoas para fazer, eu tenho conhecimento para criar uma nova. Por que eu não vou criar? Percebe? Eu não tenho mais essa barreira. E não o mercado, meu caro Léo. O mercado, eu falo isso no meu canal, o pessoal lá da orientação marxista está cansado de saber. O mercado, ele usa, na computação, a gente estuda algoritmos. O primeiro tipo de algoritmo que a gente estuda é o mais burro que existe. É o primeiro algoritmo que a gente estuda em algoritmo, chamava de EDS 3, né? Que é a terceira matéria de algoritmos, que a gente vai estudar os algoritmos, a estrutura dos algoritmos, que chama tentativa e erro. O mercado funciona por tentativa e erro. Eu vi você falando isso no seu canal. É um método mais burro. O preço se define por tentativa e erro no capitalismo? No mercado. Isso não faz nenhum sentido. Você joga no mercado, eu vou elevar a produção, vou reduzir a produção, eu jogo no mercado e vejo o que dá e adequo. Não é assim, jogo no mercado, vejo o que dá e adequo. Não é assim, não. É o método mais burro que existe. Mas não é assim, Só não funciona por tentativa e erro no caso dos trabalhadores, porque isso não tem como se eliminar os trabalhadores excedentes. Não é assim, não. Você acredita que no capitalismo a precificação acontece por tentativa e erro? Não, a compra e venda. Peraí, é que você falou que o preço se dá por tentativa e erro, é isso ou não? Compra e venda. A adequação entre produção e consumo. Então eu tenho que lançar o produto e ver o que acontece. Mais ou menos. Exato, não está pré-determinado. É que você usou esse termo, tentativa e erro. Isso. O preço no capitalismo é definido por tentativa e erro, é isso? Adequação entre produção e consumo. Porque, assim, é que eu acho não é o preço, a adequação entre produção e consumo. Aquilo ali vai ter demanda ou não? Eu não sei, a priori. Né? Eu vou saber quando eu levo ao mercado. Eu posso ter uma ideia, eu posso fazer pesquisas. Isso, não é tentativa e erro, não. Mas são pesquisas, são estimativas, são especulações, está tudo indeterminado. Mas bem assertivas, né? Bem assertivas. Até não serem, né? Não der, né? Sim, mas tem todo um estudo para isso. Tem uma ciência para isso. Por isso tem crises, por isso tem... Até a ciência funciona muito bem, né? A gente acabou de ver que hoje o valor das Big Techs caindo em 1 trilhão em um só dia. Mas por causa disso, você é contra a ciência? Não, o que tem a ver? Você parece que está colocando em dúvida a ciência. Qual ciência? Você falou agora que a ciência funciona muito bem. Que ciência? A ciência, no geral. Você acredita na ciência ou não? A ciência não é uma pessoa para me acreditar. Não. Ciência é o conjunto de pessoas que produzem conhecimento. É a metodologia científica. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu li um livro... Mas eu ainda quero conversar com a ciência. Mas vamos lá. Eu li um livro de empreendedor. Eu era criança, contava uma história de uma moça que queria fazer uma fábrica de doce de goiaba. E aí contava toda a trajetória dela, ela pesquisando o preço da goiaba, o maquinário que ela ia fazer, ela fazendo pesquisa de mercado. Então era um livro infantil, que falava toda uma ciência para ela descobrir o tamanho do mercado dela. Vou dar uma pausada aqui na minha região, aqui Cambuquira, a região de Cambuquira, que tem animal de frango, acho que pico-paco. Acho que é isso mesmo o nome do frango. E na época era uma potência regional, o cara já sabia para quanto que ele vendia por mês, o que ele precisava, tal. Já tinha a estrutura certinha, arrumadinha. E não sei o que deu na ideia dos donos da empresa de comprar um maquinário. Ele comprou uns maquinários, a empresa quebrou. Ele já sabia para quem quer vender, quantas pessoas que ele ia comprar, quais são os mercados que ele ia fornecer e tudo mais. Eu não sei o que ele arrumou, que ele só dele... Bom, assim que diz a língua, ele comprou o maquinário, a conta não fechava mais, quebrou. Já tinha um estudo para quem quer vender, quantos frangos que ele vendia, qual que era o lucro, o que era. Eu não sei o que aconteceu, que ele quebrou.
Ele comprou o maquinário, passou um mês depois, já começou a dar defeito na fábrica. Existe a fábrica Quanto que ela tinha muito reduzida, que vender o produto para para ela já sair com tendo esses valores. Claro que depois que você lançar vai ter uma certa adaptação. Ovo e aí você também, me pega né? toda essa ciência e coloca como tentativa e erro. E por isso o capitalismo dá errado, me parece um absurdo. Porque você tem, inclusive, livros infantis ensinando isso. Claro, você pode fazer projeções, são projeções. Elas podem ter validade ou não, muitas vezes tem. Sim, mas e a gente vai evoluindo. Fracassam que as crises elas são sucessivas, recorrentes e cíclicas em todos os lugares. As crises acontecem porque as coisas não se realizaram como as pessoas esperavam que elas iam se realizar. Exatamente. Né? Sim. Por exemplo, se você tem crise de endividamento, porque o crédito que foi dado, e quem concedeu o crédito achou que ia receber. Quem pegou achou que ia conseguir pagar. E não conseguiu. Você tem crise de superprodução, né? Não conseguiu dar vazão à produção no ritmo que você esperava. Então é porque todas essas projeções falharam nesses casos. Que elas funcionam muitas vezes? Com certeza, porque senão também a sociedade implodiria a cada segundo. Sim. O capitalismo tem alguma eficiência para continuar? É claro que ele tem. Se ele não tivesse alguma capacidade de continuar, ele já teria deixado de existir há muito tempo. Né? Agora, o que eu chamo a atenção é a capacidade de funcionar de forma continuada e consistente. Não é que vai ser perfeita. É porque o que acontece no capitalismo são imperfeições, gente. São explosões. São explosões. O que aconteceu em 2008, por exemplo, muita gente não tem dimensão. Né? Não tivesse ocorrido ali injeção de dívida por meio do Estado de bilhões e bilhões e bilhões, que ia jogar o problema para frente, tá? Não acho que o Estado resolveu o problema, mas se não tivesse feito isso, não teria, inclusive, refrear um efeito cascata de demissão e de falência em proporções colossais. Então, mas a crise de 2008 aconteceu principalmente porque os agentes estatais dos Estados Unidos, que eles eram pagos para verificar se as precificações estavam certas, para pegar. Eles não estavam fazendo o trabalho deles. Tá vendo muito firme. Todos os problemas do capitalismo parece que é localizado, mas envolve toda a sociedade. Mas por que todos os países, por exemplo, você pegar a Alemanha, você pegar a Coreia, sempre que eu tenho uma divisão entre socialista e capitalista, já mudou de sempre assunto, o país socialista afunda e o capitalista cresce. Como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Coreia. Por que sempre acontece isso? Não sei de divisão entre socialista e capitalista, não. A Coreia não tem a Coreia socialista e a capitalista? Não. A Alemanha também não tem. A Coreia do Norte, para mim, é um país em transição para a Idade Média. A Venezuela... A Coreia popular não é socialista? A Venezuela transição para a Idade Média. Assim e a Venezuela? Isso, cara. A Venezuela está ali operando, a gente comentou aqui ontem, as empresas petroleiras venezuelanas operando com capital russo. Que você definiu bem o socialismo agora. Transição para a Idade Média. Os empréstimos chineses foram fundamentais na quebra da Venezuela. Eu expliquei que hoje, na minha opinião, é um elemento central da quebra da Venezuela. Mas a Venezuela é socialista? Crédito chinês, sob uma hipótese. Nunca não foi. É também? Até 2006, o Chaves nunca tinha usado a palavra socialismo nos discursos, no panfleto, nem nada. Ele já era presidente há 8 anos. Até 2006, a palavra socialismo nunca havia aparecido no discurso de Chaves. O Maduro é capitalista. Chaves era parecido com a figura que vocês entrevistaram aqui esses dias. Ele pode até me xingar, mas é uma interpretação minha, tá? Isso, uma figura nacionalista. O Chaves é o Rubem Gonzalez. Futuro presidente do país aqui é o Rubem Gonzalez. Então a gente vai ter o... Isso. A visão do Chaves era... Quando chega na Venezuela, muito parecida com a dele. Uma figura nacionalista. Depois, pelas dificuldades que ele teve em atritos com os Estados Unidos, escolhas que ele fez, ele utilizou esse termo socialismo do século XXI como propaganda, né? E praticamente quebrou o que há de mais capitalista que se possa imaginar. Crédito chinês. Vendendo, pegando empréstimo para fazer uma série de coisas na Venezuela, mas a partir de empréstimo associado ao petróleo. O que acabou com a Venezuela foi o capitalismo, né? Então. Foi o capitalismo. A Venezuela é capitalista. Um sistema capitalista que sempre foi, afundou com as suas especificidades. Assim, para mim, eu quero ser um cara do socialismo. Eu não vou usar o comunismo. Se der errado, vão te chamar de capitalista depois. Não vou falar comunismo, não. Vou falar socialismo. Eu quero ser um socialista. O que é um país ou um lugar que eu vou olhar e falar assim, cara, é isso aqui que você vai viver, ó. Esse aqui é muito semelhante com isso. Se não tiver nenhum, você vai falar assim, o mais semelhante exemplo que eu posso te dar é esse. O que eu teria como exemplo? Primeiros anos da Revolução Russa. Era ali que eu tinha que estar para me entender o que é. É porque, claro, tudo eu acho que pode ser usado como experiência, como exemplo. Agora, veja... primeiro, lá no início, quando surgiu os movimentos socialistas, depois quando surgiu o marxismo, que era só um dos movimentos socialistas,
Os primeiros anos você chama que anos? Só o socialismo surge com o desenvolvimento do próprio capitalismo. Primeira mas na metade Rússia, você tá falando, a primeira metade... na Rússia? Na Rússia. 17 a 23. 17 a 23, 24, tá? 17 a 23, 24. O Gustavo é um cara bem polido, né? O movimento socialista surge com o capitalismo, tá? Porque quando o capitalismo se desenvolve, esses problemas que estão presentes, que a gente está comentando aqui, de crise, desemprego, salário, insegurança, né? Hoje está todo mundo com adoecimento mental, esses problemas surgem junto com ele. Certo. A possibilidade do socialismo é colocada pelo próprio capitalismo, ainda que vai levar tempo para amadurecer as características que o capitalismo tem, quais agentes sociais você tem que organizar de forma prioritária, estudar como é que a sociedade funciona. O marxismo entra cumprindo esse papel. O marxismo ele vincula, na verdade, o movimento socialista à classe trabalhadora, enquanto um produto mais genuíno do próprio capitalismo. Né? Agora, isso aí para quê mesmo? Eu queria um exemplo para mim poder me identificar, saber se é isso que eu amo. Um lugar que foi socialista. Aí quando esse movimento surgiu, assim que eu vou se viver, falava assim, vou... é impossível os trabalhadores tomarem o poder em qualquer lugar. É impossível, jamais vai acontecer. As pessoas falavam, não, legal e tal, muito bom, mas os trabalhadores tomarem o poder é algo impossível. E vem a Comuna de Paris, de 1971, né? Onde em Paris, de maneira organizada, inclusive Paris, depois da tomada do poder da Comuna de Paris, se transformou no lugar mais seguro da Europa. Há altas documentações sobre isso. As próprias pessoas, a partir dos bairros, dos locais de moradia, das estruturas produtivas, passaram a organizar de maneira consciente e coletiva com organismos da sociedade. Agora, onde é que eles erraram? Porque o mundo capitalista não tolera. Isso é uma ameaça. O que aconteceu é que a França inteira cercou Paris a partir da Alemanha, com apoio da Alemanha, e massacraram a Comuna de Paris. Tá entendendo? E massacraram a Comuna de Paris. Então, quando os russos, em 17, vão criar um exército vermelho, não é porque eles queriam criar um exército vermelho assim por propulsão, desejo individual. Aprenderam com a experiência da Comuna. Quando faz a Revolução Russa, eles falaram, não dura 3 dias. Depois não dura 3 semanas. Foi 1848. Não dura 3 anos. Foi assim, não dura 3 meses, entendeu? Quando eles viram que o negócio estava se consolidando, com altíssima participação popular, o Partido Bolchevique era o partido mais influente, ele não ditava de em cima o que ele queria. Eu falei, se você pegar a história do Partido Bolchevique com Lenin perdeu a maioria das votações no Partido Bolchevique. Quando Lenin chegou em 17 na Rússia, que ele estava exilado, que ele chegou porque o pessoal acha que é o domínio do chefe. Lenin é a figura mais respeitada. Ele chegou, a maioria do partido discordava que tinha que tomar o poder. Que tinha que destruir, tirar o governo provisório e deixar seus soviets. Mas o que você está dizendo é que a França deu tão certo ele teve que esperar que ela foi atacada. Claro, porque quem estava fora, tem a propriedade do capital. Ela estava crescendo economicamente. Aquilo ali é um exemplo. Claro, então a Europa toda ela ficou rica assim, atacando quem crescia economicamente? Foram poucos meses, mas eles olhavam e falavam assim, essa revolução que aconteceu lá na Comuna, onde eles estão propondo a organizar de maneira coletiva, por seus organismos, a riqueza que é produzida lá dentro, isso aí vai ser uma confusão que não vai durar nem uma semana. Quando eles viram que a coisa estava funcionando, eles se voltaram para aquilo ali para destruir imediatamente, porque ameaçava o capital de quem estava do outro lado. Claro. É como se você tivesse uma revolução na Argentina, para pegar um exemplo aqui próximo, né? Onde as grandes empresas são expropriadas. Onde você perguntou, você expropriaria quem? Eu falei, 250 maiores grupos econômicos. Começaria por aí. Não é a pessoa que está vendendo café na rua. E sim, 250 grupos econômicos que são ladrões. E aí você faz o quê? Roubam, se baseiam no roubo. Você tem lá os diretores, as os gerentes. pessoas que trabalham lá dentro. Veja, tem 2 instâncias de organização. Vão continuar trabalhando com os mesmos salários. Trabalhando. Só que agora você tem uma organização social daquilo ali. Não é cada uma concorrendo no mercado. Tá entendendo? Agora você vai analisar qual que é a demanda social por aquele produto. Mas o que você vai fazer com os trabalhadores lá direito? Você tem um diretor. Eles é que vão fazer, não vai ser eu. Não, tudo bem. Só que você tem você falou que você vai desapropriar. Eu não. Vai ser a revolução que vai fazer isso. Se ela for vitoriosa. Mas sempre tem alguém, né? A revolução. Claro que o povo não tá decidindo nada na Venezuela. Mas vamos lá. Mas é porque você colocou a Venezuela aqui no. Que não é mais socialista, né? Tudo bem. Não é mais, não, cara. Falei, Chaves falou socialismo. A Coreia do Norte também não é. 10 anos depois. Entendi. Coreia do Norte a gente vai ter que entrar no processo mais complicado, que é entender o que foram esses processos. É que isso na história do mundo toda sempre acontece. O socialismo dá errado e a gente chama de capitalismo. Mas é muito fácil, né, cara? Porque. Eu também acho. Veja,
Mas eu quero saber o que você vai fazer com os funcionários da África. Você acha que todos deram certo? O Paraguai é um país capitalista que deu certo. Da África. O Equador é um país capitalista que deu certo. Honduras é um país capitalista que deu certo. O que está acontecendo na Europa com a perca do Estado de bem-estar social é o capitalismo que deu certo. A crise que os Estados Unidos vive hoje, em conflitos diretos, é o socialismo que deu, é o capitalismo que deu certo. O Japão em decadência há mais de 20 anos, depois de ter passado por muito crescimento, ter sido uma potência, agora em decadência e com crises sucessivas, uma atrás da outra. É o capitalismo que deu certo. O Brasil é o capitalismo que deu certo. Entende? O capitalismo, para se estabelecer, teve idas e vindas. Sim. Isso começa lá no século XVI. Mas você acha que está melhor o Japão ou a Venezuela? Mas o que tem a ver com a Venezuela, cara? Não, porque os países socialistas a gente vê que então não é mais socialista a Venezuela. Você acha que está melhor, então? Você acha que está melhor o Sudão do Sul, tá? Ou a Rússia lá de 17? Aí você escolhe os países algum que você países quer é capitalista? O mundo é capitalista, meu caro. Eita, nós. O mundo vive hoje como produção geral de mercadorias, como com a riqueza alocada. Não, mas vamos voltar para a empresa que você vai tomar, que a gente não conseguiu explicar isso ainda. Você vai lá tomar a empresa do cara. Aí essa empresa tem diretores, tá? Tem conselheiros, tem pessoas que ganham altos salários. Essas pessoas vão continuar lá com esses altos salários? Claro, se são funções técnicas. Vejam, essa ideia de que o socialismo todo mundo ganha igual, isso foi inventado e tirado do nada. A Marx falou que todo mundo vai ganhar igual. Nunca falou isso. Então o que adianta você tomar essa empresa, expropriar? Qual vai ser a diferença? Porque é a pessoa que ganha pela propriedade do capital e não pelo que ela faz. É a propriedade que confere a ela o dinheiro de ter. Não é o trabalho dela, não é a função dela. O que você vai mudar então na empresa? Não é a atividade dela. Quando você expropriar a empresa, você vai mudar o quê? Técnico, não precisa necessariamente mudar nada. O que muda é do ponto de vista social, é a distribuição da riqueza, a alocação da riqueza. Você vai pegar o dinheiro dessa empresa e vai fazer o quê? Agora você pode definir o que fazer com todo o trabalho excedente da empresa. As pessoas vão poder tomar decisão a respeito disso. O que você vai fazer? Por exemplo, você pode aumentar as unidades produtivas dos produtos que são mais demandados pela sociedade. Você pode permitir... É o que as empresas já estão fazendo. As empresas já estão fazendo nada. Sim, porque se tem mais demanda, eles ofertam mais. É o que as empresas fazem. Mas aí é que tá. Aqui não depende da demanda gerada pelo mercado. É que eu não entendi qual vai ser a diferença de se apropriar. A diferença é que o trabalho excedente agora é gerido socialmente, não de maneira privada. Tá, isso não quer dizer nada. Quer dizer o que você vai fazer com esse dinheiro? Isso quer dizer tudo. Entendeu? Isso quer dizer tudo. Isso é tudo. Isso então, quer dizer tudo. Isso significa que eu pego o excedente. Isso quer dizer que eu pego o Lula pega o dinheiro, dá pra Janja, por exemplo, tem um uso social pro dinheiro. Com Lula, cara. Entendeu? É muito louco, isso né? Eu pego o excedente da Petrobras e falo, isso aqui vai ser destinado ao processo de desenvolvimento do Brasil. Isso não vai para um acionista privado que vai dar o uso que ele quiser. Não, pública. Vamos falar da empresa privada. Não. Você despropriou. Socialismo não tem empresa privada. Vamos lá, você pegou a empresa privada, você pegou a Apple. Você despropriou. Sim. Aí você falou que você não vai mudar o salário de ninguém. Vai aumentar. Se for, vai aumentar. Vai aumentar. Se for, vai aumentar. Tá. E aí o excedente, o lucro dessa empresa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Isso. Por que eu vou fazer? Alguém tem que decidir o que vai fazer com o lucro. O que será feito com esse lucro? Então me pergunte o que eu vou fazer. Então, mas o que será feito com esse lucro? O excedente pode ser definido para o que a sociedade quiser. Esse excedente pode ser definido para ir para os setores. Claro, cada pessoa. Eu vou querer todo esse dinheiro para mim, por exemplo. Lógico, e aí? Não é animal. Não pode, porque na sociedade socialista o excedente é de uso social. Isso aqui nós vamos definir para quais outras unidades produtivas. Nós o quê? Você falou, nós vamos definir. Nós quem? A sociedade. As que a sociedade é muita gente, você tem que definir melhor isso aí. Olha só, a gente tá aqui falando há 3 horas de podcast, você ainda não conseguiu definir quem que vai decidir o que vai ser feito com o dinheiro. São as pessoas. Você tá vendo? O básico. Olha só que engraçado, né? Ele falou. Você vê que ele fala 2 horas e meia. Aí eu falo 5 minutos. Aí, não deixa eu falar. Pera aí, calma aí. Calma aí. Eu faço as suas perguntas rápido. Se você me faz uma pergunta, eu te respondo rápido. Tá? Aí você me fala um texto de 3 horas e não me responde a pergunta. Então, eu preciso de uma empresa, eu preciso tomar decisões. Se você levar todo esse tempo para tomar decisão numa empresa, a outra empresa já passou. A gente tá 3 horas aqui e eu quero saber, por exemplo, o que você vai fazer com essa empresa despropriada? O que você vai fazer ou quem vai fazer? Com o dinheiro excelente. Quem vai fazer? Eu não vou fazer nada. O que será feito com esse dinheiro? Eu não vou fazer nada. Então vamos lá. Primeira coisa. Você tem primeiro decisões técnicas e decisões sociais. Não, claro, decisões técnicas diz respeito. Não, é uma definição simples. Técnicas que vão tomar. Parece meus alunos respondendo pergunta em prova quando eles não sabem. O que eu vou fazer? Decisões técnicas e sociais. Quando meus alunos não sabem uma resposta da pergunta, eles respondem assim. Então vamos lá, Léo. Vamos lá. Vamos fazer igual sala de aula, então.
construir uma máquina é técnico ou social? Técnico. Construir uma máquina tem as duas coisas. Tem a parte técnica e ele tem um ganho social. Não, tem as tudo duas bem, mas coisas. a máquina em si, ganho ela é social. técnica ou social? Tudo tem uma A máquina em si é técnica. Exatamente, Tá. é isso. Você pegar um excedente e falar, eu quero destinar isso aqui para aquele outro setor. Isso é técnico ou social? Se eu pegar um dinheiro, eu vou... Depende do setor. Não. É simplesmente a definição de que se vai, por exemplo, Uma para... decisão técnica. Você acha que isso é uma decisão técnica ou só Pode porque ter é um uma decisão impacto técnica? social absurdo. Porque, olha, construir uma máquina, eu preciso de uma técnica para fazer aquela máquina, Sim. para alocar aquela máquina. Isso são técnicas diz respeito ao interior da unidade Mas produtiva. você tá enrolando e não tá me respondendo de novo. Vamos lá. Vamos Você lá. falou que eu falei. Eu quero saber o que vai acontecer com o lucro. O que vai acontecer. O cara Correto? catimba muito. Para mim responder isso, eu preciso abrir caminho para te dizer o que são as decisões técnicas e quem faz, e o que são as decisões sociais e quem faz. Aí Na verdade, você... não precisa, mas tudo bem. Não, mas como você sabe se não precisa, eu nem te respondi ainda. Vamos lá, então vamos lá. Então você me fez uma pergunta e eu estou julgando que para responder essa pergunta eu preciso saber o que é técnico e o que é social, correto? Certo. Você ainda nem sabe aonde eu vou chegar. Vamos lá. Mas você já partiu do pressuposto que essa diferenciação que eu estou fazendo no começo, ela não é Isso que necessária. você tá fazendo continua sendo enrolação, mas vamos lá. Tudo bem, mas você está me acompanhando? Então primeiro eu vamos quero lá. que você saiba o que é técnico e o que é social. Eu vou Sim. continuar aí, vou responder como eu acho que tem que ser respondido. Tudo bem. Vai ser eu que vou dizer como eu vou responder. Sim. Depois você pode Que fazer é o o que o comentário que socialismo você quiser. sempre faz. Não, você A gente, que vai a dizer gente não como dá eu, resultado, a gente, vai ser a você gente que dá vai discurso. responder como eu que vou É que o responder. capitalismo dá resultado, o socialismo dá discurso. Eu quero resultado. Você consegue entender que o técnico Ele é perdeu aquilo que o diz fio da respeito ao que meada, acontece o no gordão. interior do processo produtivo gordão ficou para meio chegar àquele sem- produto. O social diz respeito à Sem- alocação dos recursos na sociedade. Sem Para onde direção, vai né? aquele recurso? Ok, Certo. Isso é claro? Beleza? Sim. Perfeito? certo. Decisões técnicas são tomadas por pessoas tecnicamente competentes. Isso não precisa de ser definido por ninguém. Sim. Eu não preciso fazer uma assembleia na empresa para saber se eu devo usar essa máquina ou aquela, ou se eu devo operar essa máquina dessa ou daquele jeito. Eu Sim. só preciso ter conhecimento Equipe técnico para fazer técnica, aquilo. Então, primeiro aspecto, eu já limpo o campo. Todas as decisões técnicas na sociedade são tomadas por pessoas tecnicamente competentes naquela área. O que é que as pessoas definem? Definição social. O que são definições sociais? Por exemplo, de toda a riqueza que a empresa produz, essa riqueza tem uma parte excedente. Essa parte excedente pode ser usada para remuneração e para expansão do processo de produção, ou colocação em outro setor. O que vai ser usado para remuneração e o que vai ser usado para expansão do processo? Uma definição social, vão ser as pessoas que vão tomar, não vai ser eu. Então, E quando você você fala... todas as pessoas do país, as pessoas da empresa. Mas por serem definições sociais, não é uma definição técnica no interior da Gordão empresa. cativa Então mesmo, significa, mas é uma por pergunta exemplo, pertinente. os trabalhos excedentes do processo produtivo, 50% vai ser para remuneração, 50% vai ser para expansão do processo produtivo, por exemplo. Né? Sim, mas quem decide? Por meio de conselhos de trabalhadores, que são estruturados por locais de trabalho no interior da estrutura produtiva. Simples assim. As pessoas vão tomar Isso a deu partir de certo aonde? conselhos, como os soviets funcionavam na Rússia. Os E soviets deu tinham certo seus lá? congressos. Total. Até eles, tanto é que tiveram que destruí-lo. Deu tão certo que tiveram que juntar França, Inglaterra, Japão para destruí-lo. Tá? Era pra Europa ser o né? continente mais pobre do mundo, assim. Né? Todo mundo que dá certo eu vou lá e destruo. Isso é um argumentozinho retórico, porque na verdade o que aconteceu era uma ameaça para o capital europeu a revolução que se desenvolvia na Rússia. Claro. Então, para que o capital europeu se desenvolvesse, eu tinha que ir lá e destruir aquele processo Mas se a Rússia revolucionário. tá ficando mais Só que rica- você resumiu a coisa mais certa ou mais errado. Então, vamos lá, vamos voltar na pergunta. Não vou fugir dela não, só que eu vou respondê-la como eu acho que tem que É responder. que eu achei curioso essa parte técnica, porque justamente no socialismo é onde você não tem as pessoas certas na parte técnica. Vídeo que aconteceu em Chernobyl. Entendi. A Rússia que você defendeu promoveu Aí eu posso o maior pegar- desastre ambiental da história do mundo. você porque tá quem dizendo tava que eu lá defendi, no né? comando era Sim. o amigo de não sei quem, era o parente do não as pessoas Não técnicas. eram as pessoas técnicas. Você- Justamente no socialismo você não tem. Vide os governos ditos Sim, socialistas mas você tá aqui no dizendo Brasil. que eu defendi por você sua tem uma própria única conta, pessoa né? técnica em qualquer ministério do Sim, governo sim. Lula? Você o que eu tenho a ver com o governo Lula? Eu estou falando de socialismo, é o socialista Não, aqui do você Brasil. perguntou Cara, catimba como que mesmo, seria gordão. feito no socialismo. Eu Isso comecei a aqui é te explicar. E de professor repente da você já puxou para Mackenzie, né? Chernobyl, Rússia, que eu já... Mas Mackenzie não é a não Rússia que você apresentava. defendeu? Não, Esse tipo de falei da gente, se Revolução você Russa, trabalhar na primeiros empresa anos da com ele, ele Revolução te passa a Russa, perna, não sei, cara, ele 17 a derruba 24, expliquei o que É o cara que aconteceu. A tá Europa sempre inteira pro se voltou patrão, contra a né, que- Rússia. Ela não se Não, que burocratizou qualquer coisa pelas te suas passa a debilidades perna. Eu digo internas, com esse mas por gente que nem esse interferência Léo, externa, engenheiro aí. pela ameaça que ela representaria esse traíra, capital, cara. e desde Cara, então pode se te dar tornou uma um burocracia, catimbau, sem você dúvida no nenhuma. serviço e te E cativa burocracia, você. sim, você tem Se tiver ingerência precisando de algum, se tiver a fila de ouro de na sua setores vaga, assim, privilegiados ele é professor. que Se fazem tiver parte de da olho na burocracia, sua né?
ganha nem social, representa a si mesmo conseguir sua aula. dentro do interior do processo técnico. Essas influências foram tão grandes, inclusive, que é muito maior do que isso. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre isso, tá? Stalin, por exemplo, Stalin tinha as... Esse cara, esse engenheiro Léo, é aquele cara que catimba a aula. Se ele precisar te passar, você passar a perna na aula, ele te... Aquela aula ali é minha e tal, ele catimba. De antissemitismo, hoje amplamente documentados. Ele inclusive, chegou a taxar certa vez a relatividade geral de uma teoria judia. Aí depois ele perguntou para os físicos se dava para construir a bomba nuclear sem conhecimentos de relatividade e física quântica. E quando eles falaram, não tem jeito. Aí ele falou, não, então deixa essa porcaria pra cá, né? Eu posso ficar aqui né, o dia inteiro comentando a respeito dessas coisas. Não tem nada a ver. Rússia, Chernobyl teve interferência política, entrou do processo técnico, como tinha tudo na União Soviética. Mas você concorda Foi uma que das todo razões país que considerado levou... mais socialista acontece mais isso? Mas o que é um país considerado mais socialista? Porque hoje no Brasil as pessoas chamam de socialismo no mundo inteiro, né? Sim. Tipo assim, é uma coisa engraçadíssima, né? Ainda lugares que não tiver, porque eu até entendo o caso da China, da Coreia, que tiveram processos. No caso da China, um processo que já nasceu de maneira militarizada e burocratizada, tem nada a ver com a Rússia. Não foi uma revolução que surgiu por bases organizadas, industriais, é uma revolução militar para um exército, partido exército, né? O Mao, ele organizou um partido exército, organizado a partir do campo, que cercou as cidades depois, né? É todo sutilezas, mas não é um processo que veio de dentro do interior da estrutura produtiva. Você falou que lucro é roubo. Você acha que falei, afirmo categoricamente. Isso é minha bandeira número 1. Imposto é roubo? Também, na sociedade capitalista, com certeza. Com certeza. Sobretudo porque, como a gente discutiu ontem, como a gente discutiu ontem, imposto na sociedade capitalista, infelizmente, no socialismo, o imposto não é roubo. O grosso dele não vai para serviço público, não vai para atendimento à população, vai para os grandes capitais. Aqui no Brasil, em 94, os gastos com pessoais da União, que todos os setores, incluindo administração, incluindo educação, saúde, tudo que você quiser, eram 54% do orçamento da União. Que isso é socialismo, não capitalismo. Calma, em 94, correto? Sim. Hoje é 22%, caiu por mais da metade. Né? Então, se o discurso liberal realmente significasse mais eficiência, o Brasil já estava bem melhor, caiu por mais da metade. Só que a carga tributária caiu? Não. Não aumentou. Então. Ela cresceu, porque agora ela vai para onde? Para títulos da dívida, pagar a remuneração de juros dos acionistas da dívida, ela vai para terceirização, que é a transferência direta do recurso público para fazer serviço. Você acha que não tem que pagar a dívida? Para as grandes empresas, com certeza. Suspensão. Eu quero acabar com o capitalismo. A dívida está no topo do sistema de crédito, é o que mantém, do qual se baseia toda a sociedade capitalista. Você é contra a democracia? O que você chama de contra a democracia? Não, eu quero uma sociedade que tenha uma democracia organizada a partir dos trabalhadores. Não a democracia formal. Mas o que é trabalhador para você? Trabalhador eu sou engenheiro, eu sou trabalhador. Da sua força de trabalho. É aquilo que vive da sua força de trabalho. Tá, o cara que trabalha com cérebro... Você é trabalhador, você é trabalhador. Todo mundo tem cérebro. Não tem como a gente trabalhar sem cérebro. Não tem como trabalhar. Mas tem a pessoa que tem um trabalho manual e mentais, tem a pessoa que trabalha manual e tem a pessoa que trabalha intelectual. Eu não levanto esse livro sem usar o meu cérebro. É isso mesmo. Eu levantei o livro, eu usei o meu cérebro. Essa divisão que existe são trabalhos mais complexos e mais simples. Maior e menor grau de qualificação. Tá? É isso que existe. Né? Essa é a questão. Né? É que eu me preocupo com essa definição de trabalhador. Não faço definição nenhuma. Eu olho como é que funciona, como é. Tá. Faço definição de nada. O empresário é trabalhador. Nem chegou existe numa empresa. Eu vejo que na sociedade, como é que a pessoa trabalha? Ela tem uma capacidade, uma aptidão para alguma coisa. É isso que ela vende. É assim que é. Chegou numa empresa de programadores ali. Sim. Tá todo mundo ali, ninguém carrega uma caneta. O cara fica sentado no ar-condicionado ali, tem 30 ali. É tudo trabalhador. Claro, ela vive produzindo do quê? Vender a sua força de trabalho. É isso. Viver da sua força de trabalho. E se os trabalhadores optarem pelo capitalismo? É fácil de você entender também comparando com o capitalista. O capitalista vive do capital. Sim. Você está entendendo? Da renda do capital. Mas o que é o capital? Da aplicação da renda. Trabalho acumulado do período anterior. Sempre. Capital é o trabalho acumulado do período anterior. Só que ele aparece na forma de dinheiro e a gente acha que o dinheiro vale por si mesmo. Tá entendendo? Se você tirar todas as mercadorias que são produzidas, tudo que é feito pela classe trabalhadora, todo o dinheiro, seja ele lastreado em ouro ou não, seja ele baseado no crédito ou não, Bitcoin. O valor dele desaparece. Quando você estuda, você está desenvolvendo capital, acúmulo de capital? Eu estou desenvolvendo a minha capacidade, que é aquilo que eu vou vender. Se eu não vender aquilo, por que isso não é produzir capital? Porque você pode botar 5 milhões de pessoas no Brasil estudando o dia inteiro. E elas aprenderem tudo. Se elas não entrarem para dentro do local de trabalho para produzir,
Isso não vai implicar em nada no aumento de riqueza na sociedade capitalista. Se eu produzir uma enxada e não botar lá para trabalhar, não tá ajudando nada. Então, o que produz a riqueza é a capacidade bota em ação, trabalhando. O que é a capacidade de ação? Trabalho. A gente podia ler uns superchats, velho. Tem muito. Porque tem muita gente. Ontem esse cara eu nunca falei tão pouco num podcast. Nunca. Olha, mas gostei. Não, o Léo falou, não, quem não conhece o Léo. Outro Rodrigo falou comigo, né? Falou que eu tava pensando em fazer a conversa mais solta e pra mim tudo bem, ok. Aí eu tô com o Léo, fala muito. Agora, talvez, a próxima vez você vai querer marcar tempo por minha causa. Mas eu acho que você fez curso de oratória com o Maluf. Não, porque se te responde uma coisa, você pergunta uma coisa, você responde outra. Você treinou com o Maluf. Eu tenho uma estratégia, já anuncio e não tem nenhum problema, não oculto nada dessas coisas. Mas tô brincando, foi bom, gostei. Eu sempre termino os assuntos que eu comecei, sim, só que os novos que são colocados, eu também vou entrar neles. Então, como você tem essa característica de, no meio da minha fala, você vir colocando outras questões, eu vou voltar atrás para responder o que eu comecei e vou responder as outras questões. Então, e a conversa do Léo é sempre assim, ele vai abrir caixinha. Mas sabe por que foi bom? Não fica chateado comigo, vou mandar um abraço aqui, ó. Midian Santos Silva. Vai explicar porque Midian, virou aí, ó, quer ser irmão, valeu, obrigado demais, eu adoro quando tem irmão. Eu queria ler uma pergunta aqui do Kim Kataguiri, velho. Que ela é quem mandou aí? O Kim tá aí? Mandou. Então eu vou ler aqui enquanto você procura aí. Ele perguntou Coelho Limão. Eu quero que ele venha aqui explicar o projeto novo dele aí. Quando o comerciante acha que é empresário. Tudo é produto, mas ele só revende com o meio de produção. Então tá aqui o Coelho Limão. Não é o Kim Kataguiri, é zoeira, né? Mas tá, eu tô marcando aqui, eu tô marcando os que tá lendo. Lê primeiro só. Você vai me matar em uma revolução? Não, eu não quero matar ninguém, para com isso. Sério, mano? Qual que é a questão? Não, mas numa revolução a gente tem que matar. Não, qual que é a questão? Se precisar... Essa segunda elemento que você colocou é fundamental. A priori, tá? De antemão, a gente faz questão de matar ninguém. Agora, a gente sabe que... Se discordar de você... Não, devido à profundidade... devido à profundidade da transformação que você quer fazer... Não é discordar de você, é discordar de um bem maior. Não. É um bem maior. Você vai colocar a mão na propriedade de grandes capitalistas, a começar, né, das grandes empresas e tudo. Que é o que Hitler fez. Evidentemente, pelo contrário. O capital matou os judeus para pegar o dinheiro. Entende por que eu falo tanto quando ele está debatendo com você, Léo? Aí eu vou ter que falar da Alemanha, vou ter que discutir do Hitler. Que não é verdade. O capital circulou tranquilamente na Alemanha, poder político absoluto do Hitler. Né? Mas o poder de circulação do capital, Hitler vendeu as empresas alemãs, inclusive para financiar suas empresas bélicas. Tinha várias estatais na época do Hitler que vinha de antes da República de Weimar. Os nazistas acumularam até o ouro da prótese dos judeus. E eles venderam essas empresas para financiar a empresa bélica. O capital na Alemanha interno se abriu. É verdade que as pessoas ligadas a esse capital tinham pouca interferência política, controle absoluto do partido nazista. Sim. Né? Mas abertura de capital total. O nazifascismo nunca teve problema nenhum com a abertura de mercado. Só que eles diziam, não intervenham no poder político. Aqui tem uma estratégia imperialista de dominação nacional e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta, a gente sabe que vai ter reação. Nós estamos mexendo em pessoas poderosas, em grupos que são proprietários do grande capital, então nós não somos ingênuos em achar que isso vai se dar de forma que não seja violenta. Mas não é porque a gente faz questão de matar ninguém, entende? Claro. Agora, o que legitima esse processo, eu sou um revolucionário, estou numa organização como o PSTU que fazer isso. A gente não vai sair pegando em arma e tentando dar quartelada por aí. A gente quer convencer as pessoas disso. A gente quer organizar os trabalhadores e convencer as pessoas disso. Quanto maior a força social que tem em movimento, menos reação você tem. Porque são forças sociais muito fortes, que inclusive às vezes dividem exército, dividem polícia, por quando você está colocado diante de milhões organizados com objetivo claro. Olha, vai matar gente. Cara, se necessário. Se necessário, sim. Se necessário, mas sim. Eu queria mas entender, o objetivo não é isso. Entender esse se necessário. Por exemplo, você é um cara militante. Não é por causa de opinião. Você tá sua vida inteira na militância. Impediu que o processo Você vai tomar minha empresa, se a pessoa que for impedir o processo... Da empresa eu entendo. O cara é as grandes empresas tem que matar se o cara não quiser. Beleza. Agora é o seguinte. Você tá a vida inteira nessa militância. É um sonho seu. Você tá perto da conclusão. 99% pra você concluir o processo. Aí uma pessoa, um grande amigo seu...
vai contra você. Não, ele é o opositor para você dar continuidade no processo. Problema nenhum, ninguém tá contra mim. Eu tô contra qualquer pessoa seja morta pela opinião, posição que ela tenha. Aqui no caso, mas esse cara vai te atrapalhar a chegar no problema, chegar cara, na conclusão. faz parte do processo, até mas porque... ele tem que ser morto, você concorda? Não tem. Discordo. Porra, velho, mas aí você pode com tudo aí. Aí você pode com tudo. Aí nós não chegamos onde precisa chegar, se você quer que o trabalhador seja agente... Só que o Rodrigão tá de vermelho, ele tá... Não, ele tá como ele quer sair matando todo mundo. Se eu tô na militância, Você é militante já, eu tô pra conseguir uma revolução. E eu não vou deixar. Eu mato o Robertinho. Não deixa. Ele já quase matou o Robertinho por muito menos. Rodrigo... Pelo bem maior, você tem que matar a pessoa. Eu mato o Robertinho. Rodrigo, Roberto e Léo, é tão mais tranquilo que vocês imaginam. Por exemplo, uma grande empresa, você não precisa nem matar o proprietário da empresa. Os trabalhadores são lá, são eles que fazem tudo. No interior desse processo, você fala assim, meu amigo, você que era o acionista, ó, tchau. Não precisa vir essa aqui bolsa de mais. valores, você nem precisa entrar aqui mais. Essa bolsa de valores que representava o capital da empresa nem significa mais nada. Porque nem é isso que vai reger o processo dessa empresa mas agora. diretor. Agora, se ele quiser falar, então eu vou organizar um exército de paramilitares e vou lá acabar com isso. Você tá entendendo onde é que surge a violência? Aí vai matar os trabalhadores. Aí você vai ter um conflito. Vai matar os trabalhadores. Você vai ter que se defender. Você vai ter que se organizar de maneira armada, porque o cara vai lá com um grupo paramilitar para atravancar teoricamente, o processo. primeiro teria a morte do trabalhador. Começaria primeiro saindo o sangue do trabalhador. Não é? Olha aqui, ó. Você vai lá, expropriou a empresa. Diretor, você ainda tem um contato daquele comprador nosso? Tem, então você vai negociar direto com ele agora. Mas o lucro vai vir aqui pra dentro. Você já organizaria comitês de autodefesa, tá entendendo? Porque você já... porque se o cara óbvio vai retalhar, que reação é possível de acontecer. Não dá pra melhorar de autodefesa. É de autodefesa. Mas aqui ninguém tá propondo matar ninguém. As pessoas que estão se opondo à transformação que estão reagindo. É igual eu te dizer poder da Revolução Russa. É a democracia que todo mundo tem que aceitar. Se não aceitar, Revolução não tem que aceitar, não. Todos que vivemos numa sociedade temos que aceitar como ela é. E temos que convencer as outras para mudar. Eu tô aqui no capitalismo. Eu aceito que eu tenho que comprar o meu celular pelo mercado. Sim. Eu aceito que eu tenho que receber salário. Mas e sobre dividir o território? Eu concordo com isso? Não, mas a sociedade é assim. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que atuar socialmente. Tá entendendo? Eu não vou chegar lá no dono da pessoa que vende o celular e vou tacar, coitado, porque não tem nada a ver com isso. Mas pra você estaria ok a gente dividir o território? Vamos supor, eu tenho metade no Brasil que é socialista e metade capitalista. Cara, é muito louco. Você seria a favor da gente... Vamos dividir o Brasil? Isso não existe. Não, existe. O que existe... Eu tô pondo uma proposta. Do que existe. Essa proposta, essa Brasil, metade é isso, metade aquilo, eu não sei onde existe isso, onde tá essa metade. Mas por que a gente não pode fazer isso? Vamos supor, é uma suposição, é hipótese, eu quero saber se você é a favor ou contra. Não, eu não raciocínio baseado em hipótese, eu não sei pensar assim, eu só raciocínio baseado na realidade, no que existe. Então, mas é uma hipótese. Eu não conheço nenhuma região do Brasil. Mas é por isso que o socialismo não evolui, porque a gente tem que colocar hipótese. Para evoluir, não, a gente tem que... A hipótese minha, o meu pressuposto é o que existe. Tá. O meu pressuposto é o que está na realidade. Eu não posso dividir um país como aconteceu na Coreia, como aconteceu na Alemanha. E não se posso você tiver metade de Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho, o que você vai fazer? Isso aí não faz sentido na minha cabeça. É tudo a mesma coisa. Mas você não quer socialismo? Se eu começar a voar, socialismo e capitalismo. Se eu começar a voar, eu vou pegar avião. Tudo bem que o socialismo está próximo do Papai Noel. Pessoas voarem. Então, mas a gente não está falando de pessoas voarem, nem de Papai Noel. A gente está falando de pessoas, de coisas que existem. Metade do Brasil no lugar, metade no outro. Esquece metade, que seja 30% e 70%. Vamos supor, é uma hipótese. Separar por estados. Se a gente quiser separar por estado, que seja. A gente já é uma federação. Tá? A gente é uma república federativa. Então a gente, por exemplo, separaria para os estados, cada estado seria como um país. Aí o que quiser ser socialista o que quiser ser capitalista Isso não faz sentido na minha cabeça. Por quê? Porque não existe. Ué? A Europa é assim. Em vez de você ter um país gigante... na Europa tá todo mundo que pensa assim no lugar, todo mundo que as pessoas mudam de país muito mais facilmente na Europa. Na Europa se o Brasil, todo mundo cada que pensa estado... de um jeito no lugar. Não, de jeito nenhum. Então, pronto, só que se eu dou liberdade estatal, como acontece na Europa, você tem mais países menores, então, eu tenho condição de ter mais tentativas de modelos de negócio, ter benchmark para poder copiar os outros e mais liberdade para as pessoas mudarem. É muito simples. Porque pro cara sair do Brasil é muito difícil. A sua hipótese é qual? Eu só quero saber se você seria a favor. Se a população quiser. Vamos dividir o Brasil em estados. Cada estado vai ser um país. Tá? E um vai ser socialista, outro vai ser capitalista. Você se opunharia a isso?
Mas então por que eu não vou querer que as pessoas tornem o Brasil? Eu não entendo o que você está querendo dizer. Porque então todas as pessoas que pensam de um jeito vão conseguir estar todos no mesmo estado? Não, mas as pessoas têm mais facilidade. O cara, para sair do Brasil, ele tem que atravessar o Brasil inteiro. Ele tem que ir pro quinto dos infernos. Ele tem que ir pra um lugar. Ele tem que ir pra um lugar de língua diferente, via de regra, de cultura totalmente diferente. Se eu tenho São Paulo socialista, por exemplo, e Rio de Janeiro capitalista, o cara, ele só... vai de um lado ali para outro. Por exemplo, eu tô te perguntando isso por quê? Porque geralmente o capitalista é assim, ó, eu quero viver desse jeito. Você não quer? Você vive de outro jeito e acabou. O socialista, ele quer forçar todo mundo a viver do jeito que ele quer. Não, por isso que ele geralmente, via de regra, ele acha absurdo o que eu tô falando. Porque para qualquer cara que é de direita, que é liberal e tal, ele vai falar, beleza, vamos dividir isso aqui, a gente vive do jeito que a gente quer, porque o socialista... ele depende do dinheiro do capitalista. Né? Então, se não tiver gente pra ele forçar a trabalhar, se não tiver... Então, mas ele precisa ter uma... Né? Tanto que você tem menos liberdade. O capitalista usa o dinheiro você tem restrição de informação no socialismo. Eu respondo de maneira bastante simples. O que nós marxistas fazemos é o seguinte, nós queremos convencer a classe trabalhadora disso. Se nós não convencermos... se um grupo tem que ser todo mundo ou ninguém. Se nós não convencermos, nunca vai acontecer. Simples assim. Você não respeita um grupo minoritário, vocês não respeitam a minoria. Por quê? Porque se uma minoria quiser ficar num estado aqui e ser capitalista, mas a forma de sociedade, cara, é a forma como a sociedade funciona. E sempre vai ter pessoas que, concordando ou não, elas estão vivendo assim, né? As mudanças sociais se dão na medida que os grupos têm forças sociais para fazer aquilo. Força para forçar os outros a ser do jeito que eles querem. Se eles são a maioria da sociedade organizada, com capacidade de fazê-lo, sim. Aí eu tenho que tirar a liberdade dos outros. Aí você vai tirar então a liberdade da maioria que quer fazer a mudança. Você vai tirar a liberdade então da maioria que quer fazer a mudança para fazer. Não, eu quero que eles vivam do jeito dele. Circular. Então, para você, não existe o viver se eu tenho 51% dos homens e 49% das mulheres, se os homens votarem a favor do estupro, você acha que tem que estuprar as mulheres? Isso não é um modo de vida individual. Isso é a forma como a sociedade organiza. Ou você muda ela inteira ou você não muda. E isso é o absurdo. Isso que é escravagista. O que nós defendemos é convencer a maioria dos trabalhadores disso. Se eles não tiverem convencidos, não vai fazer. Né? Se eles não tiverem convencidos, eles não vão fazer. Nós vamos continuar tentando convencê-los. A revolução não vai acontecer. Não vai acontecer, não no sentido que nós queremos. Faz parte do processo. Tem que ser os proletariados do mundo inteiro. Não, a gente começa em países específicos, em locais específicos, porque existe uma base nacional, né? Nós vivemos em um país, temos toda uma estrutura colocada que se organiza a nível nacional, em termos de infraestrutura de Estado, de instituições, de moeda, né? Então, toda a revolução ela começa com a base nacional, evidentemente. Mas forma de sociedade, como foi o próprio capitalismo, né? Ou ela se expande, o capitalismo se expandiu pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é capitalista. Sim. Né? E não foi um processo por contaminação pacífico, de algo que é bom. E não, por guerra, no chicote, né? Guerra do ópio na China, contaminação de algo que é bom. Porque a Companhia das Índias Orientais invadindo a Índia, destruindo toda a sua infraestrutura tradicional, com dezenas de milhões de mortos, com os números mais pessimistas são dezenas de milhões de mortos. A gente fala em centenas, mas os menores falam em 35 milhões na Índia. Com a empresa privada, tá? Companhia das Índias Orientais, Sociedade Anônima. A Inglaterra matou 35 milhões de pessoas na Índia. Pior, Companhia das Índias Orientais. Olha a fonte de Bengala. Porque lá tinha uma estrutura hídrica, que a agricultura deles dependia daquilo ali. Que é a estrutura de armazenamento de água daquelas chuvas das monções. Eles utilizavam aquela estrutura ali para irrigação dos solos durante meses depois do período que as monções acabavam. Essas infraestruturas, elas foram todas destruídas pela Companhia das Índias Orientais Inglesas. Uma empresa... O povo morreu de fome. De fome, exatamente. Aos milhões. São duas grandes fomes, tá? Uma no século XIX, outra no século XX. No início dos anos 40, mas a do início do século XIX, 18 para o 19, feita pela Companhia das Índias Orientais. A África foi dividida na caneta, assim, ó. Sim. Bota o continente africano aqui, ó. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha. Tanto é que se você olhar aquela divisão aquela divisão é toda artificial, não corresponde etnicamente a nada. A América a mesma coisa. E olha que aqui tinha civilizações milenares, né, que inclusive ficaram com seu trabalho compulsório. Esse é o processo aí de expansão do capitalismo, né? Eu vou continuar dando uma ajuda no superchat aqui só pra gente passar pelo menos em quem tá aqui. Né? Pode ser, Cabeleira? Gente, o anuário fica de presente pra você. Valeu, obrigado. Valeu. O Friedman, fora do armário, falou pro Léo aprender a ouvir aí, o Machado. Caraca, eu só ouvi.
Coelho Limão mandou aqui o valor do equivalente. Leonardo Souza, se eu coloco o quadro atrai pessoas para o meu endereço, eu vendo coisas para essas pessoas. Aquela que a gente tava falando do quadro, com certeza. O Daniel PRG aqui mandou um salve aqui. Acho que tem que falar sobre isso. Gustavo mandou aqui, falou pra você. Loconte mandou aqui, ó. Andy Léo só usa de jargões prontos e bombardeia de perguntas irrelevantes. Valeu, obrigado. Ele tá magoado comigo. Eu só defendi ele, hein? Veja um debate eu só defendi ele. do Loconte do Andy Léo. Ele tá magoadinho comigo, hein? Vê o debate. Depois que ele tomou a surra de mim, ele ficou magoado. E aí ele falou aqui, ó, debatendo com ANCAP e bolsonarista fica fácil, né, Gustavo? Ele tomou a surra, ficou magoadinho. E eu só falei bem dele, hein? Quero debater com você a aplicabilidade e eficiência do socialismo. Beleza, valeu, Loconte. O Hans Reinhold. Beleza. A notícia é boa que esses comuns, seus seguidores, enfim. Valeu, Hans Reinhold. O Lucas Magdalene. Gustavo, fala um pouco da organização. Não vai dar tempo das cooperativas, enfim, mas no próximo episódio fala das cooperativas. Não, deixa eu mandar isso aqui, Robertinho, que está lendo muito foda. Birajara Souza. Ô Lele, ô Lalá, pega QGB. Peraí. Só um minutinho, rapidão. Beleza, então. Léo, como você justifica defender um sistema que recompensa tão bem os que assumem risco no mercado como donos e tão mal aqueles que arriscam a vida como bombeiros e enfermeiras? A vida vale menos? Gustavo, um salve do OCI. De jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, essas pessoas têm que ganhar mais. Mas aí que tá. Como essas pessoas... olha só, todos... ele falou bombeiro, policial e tudo. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, isso você tem uma estrutura em conjunto com a população. Então você tem cidades pequenas, onde você tem um corpo de bombeiro e as pessoas são voluntárias, por exemplo. Você tem uma outra estrutura. Aqui, essas pessoas ganham um pouco porque elas estão dentro do contexto socialista, onde é o Estado que controla isso. Você tem algum bombeiro privado aqui no Brasil? Não. Você viu? Se você tivesse um bombeiro privado aqui, imagina que se tivesse um bombeiro privado, em vez de ter bombeiro civil, eu tenho certeza que se eu tivesse um bombeiro privado lá na minha cidade, ele seria muito mais eficiente do que o estatal. Confia. Se o cara cobrasse R$1 de cada um, R$1, você não pagaria R$1 pra você, se essa casa pegar fogo? Claro. Tá? Aqui, eu teria só lá em Guarulhos, lá, de estrutura pra esses caras, civil. sei lá, 1,5 milhão. Pra esses caras todo mês. Se eu cobrasse R$1 por mês, ou que fosse R$1 por ano, daria pra fazer. Eu poderia ter uma estrutura privada, onde esses caras forneceriam um serviço muito melhor e eles ganhariam muito mais. Agora, como eles estão dentro do contexto socialista, eles ganham pouco porque estão dentro do contexto socialista. Por isso que o cara que é empresário louco, né, e ele arrisca, ele ganha mais. Porque esse cara tá dentro do contexto capitalista. Então ele ganha arriscando o dinheiro. O outro no contexto socialista, ele arrisca a vida e ganha pouco. Então se a gente sai do contexto socialista, esses caras vão ganhar bem. Só que o cara tá defendendo justamente o que faz ele ganhar mal, o socialismo. Boa. O Brasil é socialista. Eu não sei onde eu tava, não. Você falou que ele aí. É tão óbvio isso que dá até desespero. O que é que acha aqui? 30 segundos, tá? Rapidinho, só uma questão. Pode, vamos lá. Funciona assim, ó. Tudo aquilo que não dá lucro vai pro Estado. É assim que funciona. E ele tá no Estado porque ainda não é rentável. O que não dá lucro? Ele tá no Estado porque ainda não é rentável. Quando passa a ser rentável, é vendido. O exemplo muito bom é esse que acontece com a SpaceX do Elon Musk. Né? Isso teve dentro da NASA durante muito tempo porque só a NASA demandava isso. Ou a outras agências espaciais, mas você não ia compartilhar a tecnologia, né? Agora que lançar satélites, bem como Starlinks e várias outras coisas, se tornou uma atividade viável economicamente, aí isso foi separado do setor público e entregue para o setor privado, entende? Então é sempre nesse sentido. Serviço como bombeiro tem que ter uma universalidade, todos têm que ter condições de pagar, porque se você tiver um incêndio e você não controlar, isso vai para as outras casas, inclusive, não vai pegar só daquela pessoa, né? Então fica com o setor público, porque as outras pessoas não têm como pagar. Quando se tornar viável economicamente, eles privatizam. Que absurdo. E assim foi em vários e vários outros setores. Então, na verdade, o mecanismo socializa os lucros são privados, mas o prejuízo ele é socializado. Então, tudo aquilo. Universidades. Qual a diferença da pesquisa da universidade para a pesquisa das empresas? Porque na universidade se pesquisa coisas
que você ainda não tem certeza do resultado, que o resultado é incerto. Gente, coisas que ainda estão, pesquisas que ainda estão abertas, que empresa nenhuma faria, porque ela não vai colocar um dinheiro numa coisa que ela não tem segurança do retorno que vai vir depois. Então fica com a universidade. Se é algo mais ligado à engenharia, que você já conhece mais ou menos os processos, sabe que se colocar uma quantidade X de dinheiro você vai chegar naquele resultado, o setor privado fazendo a empresa. Então funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que dá prejuízo, quem paga é a população. E a parece que é o capital sabotando o Estado, pelo jeito que você fala. Usando assim, o Estado, porque depois ele vai usar as tecnologias feitas na universidade. Tipo, a NASA já tinha a tecnologia da Starlink pronta, só que ela deixou de implementar isso para deixar o Elon Musk fazer. Uma parte, ela já estava naquele caminho. Ela já estava naquele caminho. Desenvolvido. Quando os ônibus, não estava tudo, mas quando os ônibus espaciais foram abandonados, eles já começaram um processo de desenvolvimento que ia nesse sentido. E depois se tornou, no meio do caminho, viável economicamente, porque agora você podia usar aqueles foguetes para o setor privado, para satélites, que passou a ser amplamente demandado e tudo. Isso eu já falei em outros lugares. Estado e mercado é a mesma coisa, tá? Estado e mercado estão de braços dados, sempre. Né? É só uma utopia da carochinha que acredita que pode existir um mercado privado sem Estado. O capitalismo, ele necessita, sobretudo no nosso tempo, cada vez mais de um Estado forte. Tá? O que o marxista quer fazer é acabar com esse mercado e com esse Estado. Gente, não tem o que não possa dar lucro. Você vê que aqui você tem um monte de empresa querendo tratar cocô, né? A gente tivemos o marco do saneamento e tal, e o Estado não deixa. O Estado não deixa. As empresas querem resolver esse problema, aí fala, mas o bombeiro é porque as pessoas não podem pagar, por isso que é do Estado. Todo mundo tá pagando. Você não tá pagando pelo bombeiro? Você não tá? Quando você compra um chiclete na rua, você tá pagando imposto, e você tá pagando o bombeiro. Só que você tá pagando caro. Você ia pagar... Só pra você ter uma ideia do absurdo que é isso que você falou. É que o Gordão, quando se começou os carros nos Estados Unidos, apareceram os carros, começo do século XX, começou a crescer a indústria automobilística, os caras começaram... A indústria automobilística queria que o Estado construísse a estrada. E isso acabou dando certo, porque se o Estado não construísse as estradas, as ruas, eles teriam que construir. Só que se eles construíssem, o que ia acontecer? Os carros seriam mais caros. Só que agora o Estado constrói as estradas e você paga os carros absurdamente mais caro. Então, hoje você paga um carro que custa 100 mil, você vai comprar um Corolla. Ele custa 100 mil, você paga 200 mil. Você paga o preço do carro em imposto, você paga. Para o Estado construir as estradas. Se fossem as empresas que construíssem a estrada, você ia comprar o carro mais caro. Mas em vez de ser 200, ele ia ser 110 mil. Porque o mercado é absurdamente mais eficiente. O Elon Musk, ele fez despencar, mas despencou assim para menos de 10% o custo de lançamento por quilo de material para o espaço. O Estado, até a NASA, era absurdamente ineficiente. O Estado sempre se mostra ineficiente. O mercado não. Tanto que, porque o cara ele precisa ter um custo baixo, ele precisa ter retorno, ele precisa ter lucro. Tanto que o quarto, se eu não me engano, o quarto lançamento do Elon Musk, que os 3 anteriores tinham dado errado, ele fala, gente, esse aqui é o último. Eu não tenho dinheiro para mais. Esse aqui é o último. Então, se eles não conseguissem ser eficientes, o que ia acontecer? Ele não ia para frente. O Estado não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro e dane-se, é o dinheiro das pessoas. Então é tão absurdo isso. Faz, não, porque o que dá lucro é do mercado, que não dá. Tudo pode dar lucro, tudo. Inclusive tratar cocô, que o Estado brasileiro não deixa as empresas fazerem e elas querem fazer. Só que quando a empresa faz, ela é absurdamente mais barato, mas absurdamente mais barato. Tanto que para eu comprar um telefone, quando era do Estado, era um preço de um carro, para eu ter um telefone. Hoje, depois que privatizou, qualquer mendigo tem telefone. Uma linha custava, nos valores de hoje, 20 mil reais. Hoje você compra um chip de telefone que é a linha, custa 5 reais. A gente falou disso ontem, na telefonia. Que a mudança tecnológica que ocorreu no período foi o contrário, na verdade. O Estado investiu em toda a infraestrutura, é um ótimo exemplo. Para mudança tecnológica, para digitalização da telefonia que veio naquela época, que permitiu tudo que veio depois. Então o que ocorreu foi uma mudança tecnológica que nem foi criada no Brasil. O Estado investiu nessa mudança tecnológica e agora que se ia dar muito dinheiro, ele ficou sem graça. Mesma coisa em todos os outros setores. O Estado é satânico. O Estado já tinha o conhecimento que a telefonia ia virar o que virou. O mercado teve que refazer todo o sistema. Internacionalmente. Tanto que essa mudança que é entendida como melhor, ela se deu naquela época no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em Percebe? Cuba, não. Porque as mudanças tecnológicas aconteceram naquele período. Cuba não deu. Agora, ainda que muitas vezes tem a redução de custos mesmo. Um ótimo exemplo, e nesse sentido até concordo com o Léo, é a Vale do Rio Doce, com Brumadinho e Mariana.
Né? Investiu tão bem nas barragens que elas estouraram lá com centenas de mortes. Por que aconteceram esses acidentes? Com centenas de mortes. Claro, você vai falar que é sempre o Estado. Não, eu te explico. Você quer que eu te explique? Se você escorregar e cair aí, você vai falar que a culpa é do Estado. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha empresa, tá? Eu, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de aço, só tem aço. Se eu quiser tacar fogo na minha empresa, eu não consigo. Tá? Se eu pegar um galão de gasolina e tacar lá fogo e botar fogo, o fogo vai pegar, vai apagar e vai pro saco. Só que eu preciso ter uma licença do bombeiro, porque o bombeiro ele consegue analisar a instalação elétrica melhor do que eu, que sou engenheiro. Mas vou lá, pago uma fortuna, puta uma burocracia pra eu ter a licença do bombeiro. Não sei não, e pra que serve essa licença? Essa licença do bombeiro é uma licença pra eu matar. Ela me dá o direito de matar. Porque se eu quiser tacar fogo na minha empresa e matar pessoas lá queimadas, eu falo, gente, as pessoas morreram queimadas, mas eu tenho aqui licença, então a minha parte eu fiz. Eu tenho o direito de matar, doido. É isso que essa licença é. Ela me dá o direito de matar. Meio doida, tá? Né? Por que Brumadinho, aconteceu o caso de Brumadinho e de Mariana? Porque você tem licenças e tal, a gente sabe como isso acontece no Brasil. Você vai lá, você paga pro agente estatal, não sei o que, e libera as coisas. Você não tem que ter licença nenhuma do governo, nenhuma. Você tem que ter a responsabilidade sobre o seu rejeito. Se ele estourar e matar pessoas, vocês vão... Quem é o responsável por isso? Vai pra cadeia agora. Se o cara que foi o responsável, se o cara pode ser privada também. Aliás, eu quero que seja privada. Quem vai determinar que ele vai pra cadeia, então? Aí eu tenho eu tenho uma justiça que inclusive a justiça, principalmente para contratos, eu sou a favor de que seja privada. Eu não sou contra a justiça pública. E se a pessoa não quiser ter relação com essa justiça, já que ela é privada? Mas eu não tenho como não querer a nossa justiça. A nossa justiça é assim. Eu não posso não querer. Esse caso que você tá dizendo aí é só uma curiosidade mesmo. Qual terá caso? A justiça privada, a cadeia privada, o cara que estourou... A justiça privada... Assim, eu não tenho nada a ver com essa cadeia, eu não tenho nada a ver com essa justiça. Mas é assim, eu não tenho nada a ver com essas leis aí que tem agora. Mas ela ali é imposta. Então, se você está dizendo que não vai ter o Estado, ela vai ser imposta essa figura de Brumadinho. Mas eu não sou contra o Estado, tá? Eu deixo o Estado do jeito que tá, não vou mexer. Eu sou a favor eu sou a favor de você ter uma justiça privada, por exemplo, para contratos. Então eu faço um contrato com você e a gente pega uma empresa que eu aceito e você aceita. E aí essa empresa vai fazer a justiça caso a gente tenha um problema com o nosso contrato. Aí a gente paga, vai ser muito mais barato pra gente do que a justiça estatal e ela vai resolver rapidamente. Tá? Que é o que não acontece na justiça. Eu entendi isso. Mas vamos pra história de Brumadinho, voltando. Se os caras responsáveis, os que assinaram lá, não tem que Estado nenhum dar licença. Quem é o responsável por essa barragem? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Esses são os responsáveis. Se a barragem cair, se matar a gente, vocês vão pra cadeia agora. Se os caras da primeira que aconteceu em Mariana, se eles tivessem ido pra cadeia na hora, você acha que os caras de Brumadinho não tinham se mexido na hora? Você acha que teria acontecido de Brumadinho? É óbvio que não. Como ninguém foi preso, ninguém recebe indenização, quase nada, porque se eu desse 1 milhão pra cada família, 1 milhão de reais para cada família do caso lá da Vale, isso não comprometeria o lucro do trimestre da Vale. Tá? Não comprometeria. Milhões, né? Não 300 pessoas, né? Não comprometeria o lucro do trimestre. Tá? Só que como o Estado dá licença, a licença que o Estado dá é uma licença para matar. Só que o Estado deu a licença, morreu, não tinha a licença do Estado. O Estado dá serviço dos grandes proprietários da Vale. Do capital. Capital dos grandes proprietários da Vale, como é óbvio, né? Como ele acabou de dizer, tinha regulação, a coisa aconteceu. Sem regulação, imagina o que teria acontecido, né? Sem regulação é cadeia. Sem regulação, imagina o que teria acontecido. Deveria ter cadeia. Então, não teve cadeia porque por quê? A cadeia porque vale uma coisa matar. Quando é para a massa da população e não vale, evidentemente, quando atinge essas pessoas. Isso aí, isso é o socialismo. Então significa que o Estado está a serviço de quem? Das grandes empresas capitalistas. O Estado é satânico. Por que você poderia ter feito grandes empresas capitalistas, ela sempre está financiando o pessoal de esquerda? É porque para você, todo mundo que não é você é pessoal de esquerda. Você também é o que eu entendo é, por exemplo, que as organizações marxistas são amplamente minoritárias. Não sei se elas deu muito dinheiro, mas ela te deu muita moral. Agora, o termo esquerda e direita é um termo que as pessoas usam assim, a revelia. Normalmente as duas posições dominantes no país é assim que funciona. Sim. Você chama uma de esquerda e uma de direita, não interessa quais são. Agora tá melhor, você tem esquerda e extrema direita. Ficou um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. Mas eu entendo. Esquerda e extrema direita. Mas é isso. Aí se mudou as opções. Então, por exemplo, quando tinha PSDB e PT, era assim, o PSDB era a direita, o PT era a esquerda. Depois que saiu o PSDB e entrou o bolsonarismo e tudo mais, aí agora o PSDB já foi... Mas esses termos não querem dizer nada, né? Então, o que é esquerda? Esquerda e direita, eu não estou contra que as pessoas usem não, tá? Assim, relativamente serve para você identificar os atores políticos, mas de conteúdo esses termos não querem dizer nada. Tá entendendo?
Então, por que ajuda a esquerda? Mas o que é a esquerda? Não sei, qualquer coisa. Tá entendendo? Então, agora que você tem, por exemplo, o crescimento desses grupos chamados de extrema-direita, à luz deles, tudo que existia antes parece esquerda. Né? Agora, uma coisa eu posso te deixar ter certeza: esses grupos de grandes capitalistas, de grandes bilionários, não estão a serviço, nem financiam aqueles que, como eu, quer destruí-los. Que é acabar com essas grandes empresas que vivem do trabalho alheio, que vivem massacrar o restante da sociedade, do controle de todas as estruturas existentes. Não tem financiamento do grande capital? George Soros, assim, não põe grana no PSTU, não? Não, um grande empresário que dirá George Soros. Se colocar, a gente não aceita, né? Até porque teria que ter alguma contraparte para isso, né? Várias organizações, na verdade, elas podem ter até uma origem em organizações de trabalhadores, com alguma independência. falar que Karl Marx foi financiado também, assim. Adoro essas histórias. Sabe por que essa história é baseada? Teorias da conspiração como terra plana surgem assim. Então, é assim que funciona. Eu até falei isso num podcast recente. Eu preciso defender que eles chamam os globalistas, né? Financiaram Marx. Tem alguma documentação sobre isso? Não. Tem alguma informação sobre isso? Pela esposa, não financiado por isso, não é? Não, Marx trabalhou a vida inteira como jornalista. As histórias disseminadas na internet hoje. Ele não engravidou a própria empregada? Adoro, né? Engravidou, não? Veja que você me fez uma pergunta, não deixou responder e já está colocando outra. É porque essa é sim ou não? O cara é rapidinho. Sim. Ah, tá. Só pra saber. Marx foi jornalista a vida inteira, trabalhou como jornalista a vida inteira. Os empreendimentos que ele teve foram extremamente bem-sucedidos e destruídos pelo governo. Ele criou um jornal chamado Gazeta Renana, que ele era editor. Quando ele assumiu a editoria desse jornal, ele cresceu 350% no número de assinaturas. O governo mandou fechar. Ele continuou contribuindo com vários jornais, como Vovart, ele era jornalista. Até que nas revoluções de 48 e 49 ele cria um jornal, a Nova Gazeta Renana. Esse jornal dele cresceu tanto que se transformou no segundo jornal de maior circulação na Alemanha, perdia só para do governo. Caramba. O oficial do governo. O que o governo fez? Fechou o jornal, ele foi expulso da Alemanha e perdeu sua nacionalidade. Marx chegou na Inglaterra, ele trabalhou, ele editou algumas revistas, que a entrada foi proibida na Alemanha, até que ele virou correspondente internacional do New York Daily Tribune, que era o jornal de segunda maior circulação dos Estados Unidos, tiragem de 200 mil cópias diárias. O Marx contribuiu para esse jornal para mais de 10 anos, era o principal emprego dele. Ele nunca precisou da ajuda do amigo dele, o Engels? O Engels ajudava. Ajudou bastante ele com porque o jornalismo na época, sobretudo nesses jornais, você ganhava pelo varejo, por artigo publicado. Você não era é igual o Uber, né? Como se fosse você ganhava freelancer serviço, mesmo. Como se fosse um freelancer mesmo. Então ele tinha uma renda muito irregular. Às vezes ele tinha 2, 3 os artigos, à época eram artigos muito longos, mas ele tem mais de 500 artigos pelo New York Daily Tribune, ele era jornalista a vida inteira. E era uma renda muito irregular, tá? Mas até isso era combinado. Final dos anos 40, o Marx ajudava o Engels. Quando o Marx criou a Nova Gazeta Renana. O Engels, nos anos 48 e 49, foi sustentado pelo Marx. Quando chegou nos anos 50, o Engels, que reconhecia a enorme capacidade que o Marx tinha para se dedicar ao capital, o Engels aceitou ir trabalhar na empresa do pai dele, com quem ele tinha brigado, para poder pegar um excedentezinho da renda e ajudar o Marx. Tá? Mas ele continuava trabalhando como jornalista ao longo de todo esse período. Tá? Ele só foi deixado de atuar como jornalista, que era a profissão dele da vida toda. Inclusive, ele era um jornalista que era tão bem requisitado que o New York Daily Tribune tinha 40 correspondentes internacionais. Com estourada a Guerra Civil Americana em 63, Marx já trabalhava lá há mais de 10 anos, passou para 8. O Marx estava entre esses 8, por causa da crise que gerou a Guerra Civil Americana. E o jornal demitiu esses 8 um a um. O Marx foi o último correspondente internacional a ser demitido. Tamanho o sucesso dos artigos que fazia no jornal. O jornal teve, inclusive, que parar tempos depois, pela Guerra Civil, um evento externo. Né? Ele só teve tranquilidade, ele realmente só parou de trabalhar, que ele trabalhou a vida inteira, e muito, foi jornalista a vida inteira, quando o pai do Engels morreu, e aí o Engels recebeu como pagamento da herança, como pagamento pela empresa dele, ele pediu uma pensão vitalícia para ele e para a família do Marx. E já estavam velhos, inclusive. Então, nos anos 70, nos 10 últimos anos da vida do Marx, ele passou a receber essa pensão vitalícia, que virou espécie de uma aposentadoria, por assim dizer, né? Então, e aí, só para fechar essa história, para vocês verem como é que as coisas são inventadas. Então falaram, temos que inventar que o Marx foi financiado por algum desses grandes caras. Não acharam nada. Mas depois de muito cavucar... Sim, não, ele recebeu. Não recebeu nada. Eles descobriram que, quando ele mudou para Londres, em 49, quando ele saiu da Alemanha,
que ele morou de aluguel num prédio, que era um muquifo, um cortiço, do qual ele pagava aluguel, mas eles descobriram não, dizem que descobriram, porque nem esse documento eu nunca vi, que esse prédio onde ele morava, do qual moravam centenas de pessoas, existe até hoje em Londres, um desses caras, não sei se é uma da família Rothschild, teria alguma relação com a propriedade desse prédio. Logo está provado que o Marx foi financiado pelos Rothschilds. Onde tem fumaça, tem fogo. Tem uma carta famosa de Engels para Marx, né? Que Engels escreve para Marx que ele tá com problemas e tal. E Marx, ele responde dizendo que ele tá sem tempo e não pode falar com ele. E Engels, inclusive, ameaça, né? Tirar um certo financiamento que ele dava. Isso é uma carta que ficou, de certa forma, famosa. Não. Cara, eu já li umas 8 biografias do Marx. A briga que eles tiveram foi porque o Engels teve o falecimento de uma companheira, esposa do Engels. Isso aí, ele queria conversar. E normal, isso é coisa normal. Sim. Acontece que a devassa que foi feita depois, você imagina se alguém pega todos os nossos e-mails e mensagens do WhatsApp da nossa vida inteira. Sim. Porque o Marx foi assim, essas coisas são preservadas como carta. Foi o que fizeram com o Mussolini, deixa eu analisar as cartas deles. Deixa eu analisar isso aqui para me ver qualquer coisinha que eu acho aqui para poder desconstruir a figura depois, entendeu? Então, Engels e Marx foram amigos de sangue assim a vida inteira. Houveram discussões e desentendimentos, como todo mundo. Eles eram seres humanos. Sim. Não eram extraterrestres. Mas você concorda que teve coisas que desabonaram ele? As filhas do Marx adoravam Marx, idolatravam Marx. Por que elas se suicidaram? A Eleanor Marx se suicidou com uma doença terminal. 15, 20 Mas não é anos. Essa história? Você tá com doença terminal e vai se suicidar? Não acho estranho. Eu acho muito estranho. 15, eu nunca ouvi anos, falar disso. 15, 20 anos. Alguém com a doença terminal muito e cometeu suicídio. Muito bem comum, viu? 15, 20 anos depois da morte do Marx. Até nos Estados Unidos tem isso. Ela tinha uma doença em estado terminal em 1898. Marx morreu 15 anos antes. Tá? E também, veja, se alguém de nós tiver uma filha e por alguma razão essa filha ou filho chegar a cometer um suicídio, você tá desabonado por causa disso? Sim, ou eu? Eu acho que olha a loucura. Meu amigo, desculpa, ninguém aqui tem o controle da vida de ninguém. Se eu tiver um filho e ele cometer suicídio, eu não me considero foi doença em estágio terminal e a outra é uma coisa que eu acho meio bizarra, mas a decisão dela, também em outro contexto, a filha mais nova, a Laura, na nova não, do meio, ela e o marido dela, desde novo, eles tinham definido que quando eles fizessem 70 anos de idade, eles não queriam depois, velho, ficar dando trabalho para ninguém, então eles iriam tirar a vida depois dos 70 anos, uma eutanásia voluntária. E foi o que fizeram. Isso lá no século XX. Cara, eles eram muito louco, né? Eu acho muito... Mas, cara, pra mim, eu não tô julgando ninguém, não, mas... Cara, agora, eu vou viver até... Mas eram ele não todas as três filho da empregada, pra você não desabona ele? As pessoas não têm nem certeza se o filho era dele, entende? É só pra você ter ideia de como essas coisas são transformadas. De fato, há indícios, e eu defendo que o filho era dele. Você tá entendendo? Aliás, todos os indícios Mas nós não pra isso. temos informações de como era essa relação. Nós simplesmente não temos. Nada. Muita especulação. É que as pessoas criam teorias da conspiração. Uma delas foi criada por uma carta depois da morte do Marx, que dizia que ele visitava a mãe dele, que era a Helene de Munt, que era, inclusive, continuou trabalhando na casa do Marx, ajudou o Engels nas edições do livro do Capital e tudo mais. Então dizem que acharam uma carta já de muito tempo depois da morte do Marx, que falava que ele sempre ia visitar a mãe e que ele entrava por uma porta X lá dos fundos para encontrar com ela. Aí nisso eles se transformavam que o Marx não deixava ele entrar na casa pela porta da frente. É uma carta de 15 anos depois da morte do Marx. Tá entendendo? Não se sabe qual era a relação, não tem informação sobre isso. Você tá entendendo? Então por que o Marx... Simplesmente não sabemos. Quantidade de informações que existe do Marx com relação a esse possível filho. Nenhuma. Não tem nenhuma documentação sobre isso. Simplesmente não sabemos. Sim, até porque não assumiu, isso, não vai ter, não tem como. Como que você sabe? Simplesmente nós não sabemos. Então, veja, é o tipo de coisa criada para se fazer uma demonização de um personagem a partir de elementos individuais pensados. Por exemplo, poderiam ter pegado documentos da polícia secreta alemã que visitavam, monitoravam Marx quando ele mudou para a Inglaterra, e os caras da polícia secreta diziam que ele passava as tardes inteiras brincando com as filhas. O Marx gastava muito, uma das razões que ele gastava muito, que as filhas iam para curso de piano, de teatro, tudo que existia na sociedade inglesa, para além, inclusive, do patamar social dele, e possibilitava. Todas o idolatravam, as 3 filhas, o idolatravam.
Teve 2, né? 3. 3? Porque teve uma que morreu de doença aos 40 e poucos anos. E todas foram bem-sucedidas, tá? Eleanor Marx, ela era tradutora de teatros. Ela traduzia Ibsen do norueguês. Tem edições do Ibsen, do norueguês, do dramaturgo, traduzida pela Eleanor Marx. A Jenny, a mais velha, que morreu mais cedo, de doença, próximo do Marx, inclusive, virou uma jornalista de renome. Tem vários artigos publicados sobre a questão irlandesa, publicados no exterior. E a Laura era muito respeitada na social-democracia alemã. Todas elas tinham enorme referência no Marx, que tinha um apego enorme aos filhos. Sim. Ele, inclusive, perdeu um filho homem mais novo, como era normal na época, antes da vacina, antibiótico e tudo. Marx ficou quase 1 ano sem conseguir fazer nada direito. Tamanho ele ficou assolado. Então, cara, sinceramente, ele era uma pessoa perfeita? Não. Ele era uma pessoa que nunca cometeu erro. Não, era um ser humano como todos nós. Mas sinto muito. Minha opinião não há grandes coisas que o desabonem. Sim. Ele tinha suas características pessoais. Era muito arrogante, etc. E por aí vai. São coisas construídas depois, entendeu? Você não vai acreditar nisso, assim, tá? Porque você é uma pessoa que defende e que, né, conhece o Marx. Mas vamos entender que nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem dirá Marx. Não, mas eu acho bacana do Gustavo, porque às vezes a gente fala com umas pessoas de esquerda que é muito claro que o cara ele usa da esquerda para conseguir um público, né? Uhum. E você, por mais que você possa estar errado em tudo que você fala e você tá, né? Mas você pelo menos você é honesto, você acredita. Entendeu? Você estuda, eu acho que isso tem um valor nisso pra mim, entendeu? Sim. Então você acredita, né? Eu acho que isso vai dar certo, quero uma sociedade melhor e acho que isso vai dar certo. Tá fazendo pelo bem. No final das contas, você vai matar todo mundo, mas... O Gustavo ele tem hiperfoco, cara, e ele fundou no estudo do marxismo. Sim. E não é à toa que o cara sabe demais, né, velho? Sim, muito bom. E assim, foi elogiado até por ícones da direita aí, não vou falar... Ah, não, você não vai falar com o Olavo elogiou, não. Não sei. Tem vídeo aí? Tem vídeo, hein? Não vou falar isso não, né? Mas, cara, queria falar pra galera, eu acho que a gente pode continuar aqui com o Léo, respondendo o superchat ainda do pessoal. Não tem mais chat aí? Tem chat pra caramba aqui. Vamos lá. Demais. Falei pra deixar o Mas tem que despedir do Gustavo, porque o Uber tá aqui pra levar ele pro aeroporto. Isso. Pode ser? Você acha ruim a gente continuar depois respondendo os chats aqui? Que agora a gente vai falar mal de você, hein? Eu continuo respondendo por você. Agora a gente vai meter o pau em você agora. Que mas dá suas declarações finais. Muito bom, muito bom. Não, primeiro assim, agradeço a oportunidade, o convite. Estou aí inteiramente à disposição. Adoro debater, eu sou um polemista por natureza, não tenho nenhuma restrição com relação a isso. Então agradeço muito aí, Roberto, Rodrigo, Léo. E no mais, tudo que o Léo continuar falando aqui pra frente é mentira. Teve um superchat aqui que eu tenho que falar antes aí, de R$50, que é a galera perguntando por que você não aceitou debater com o Miorim. Não, foi isso não, foi o contrário. Opa! Não, eu aceitei, eu só recebi a notícia que o debate tinha sido cancelado, logo eu supus que é por conta dele. Mas assim, eu não sei por que foi cancelado, tá? Eu tive no São Paulo no Redcast, não foi isso? Nessa última vez, quando eu debati com o Otávio, né? E estava marcado o Otávio em um dia, e salvo engano seria o Miorim no dia seguinte, e estava confirmada a minha participação. Ou seria com o Miorim no dia anterior e com o Otávio no dia seguinte. Então não foi você que recusou debater com o Miorim? Não. Assim, foi o Redcast me comunicou que tinha sido desmarcado. O e eu estava lá. Você não afinou. Com o Caporeso. O Caporeso também você foi. Tá totalmente... O Caporeso a gente tá marcando pro mês que vem, vai dar certo. Pode marcar o Miorim com você também, então? Pode. Tem problema do Miorim? Não tem nenhum problema. Certeza, gente. Eu converso com o Miorim. Eu acho que foi, pelo que falou, foi o Miorim que arregou. O cara mandou superchat aí falando que ele tinha regado. Foi o Miorim que regou. Eu estava lá em São Paulo para debater com ele. Eu estava lá em São Paulo. Eu vou marcar então, hein, com o Miorim. A gente já marcou muitas coisas com o Miorim e não veio. Não, ele é malboro. Ele é malboro. Vamos sentar no sofá, eu vou acabar. Você bate no Miorim que eu bato no Malboro. Malboro é faixa preta até quem andou. Gustavo. Então deixa eu bater no Miorim. Eu debato com quem quer que seja. Claro que eu posso analisar se a pessoa está disposta a debater ou não. E se quiser juntar o grupo de pessoas para debater comigo, sintam-se à vontade também, entendeu? Sério? Pode fazer o comitê do lado, entendeu? Receber ali
contribuições por telefone. Você contra 30 pessoas, 30 liberais. Vai ser difícil organizar, né? Vai ser difícil organizar, mas pode colocar. Eu debato só no cérebro, não tem problema nenhum, não. E eu respondo as perguntas, eu não enrolo, claro que em temas em que eu me considero apto a debater, não qualquer coisa, né? Sim, sim. O que você achou? Qual que é a sua avaliação desse debate aqui de hoje? Não, gostei. Acho que foi legal. E eu gostei muito. Boa. Poderia ter sido melhor, né? Não, foi ótimo. Eu acho que depois a gente pode avançar, inclusive, para debates mais específicos, com temas mais específicos, né? Porque eu sou muito convidado e é normal, né? Liberalismo e comunismo e etc. Ok, mas essas coisas podem ser abordadas por ângulos bem particulares, né? Por exemplo, mercado de ações e essas coisas todas que estão acontecendo agora. A gente pode também fazer coisas mais específicas, eu estou à disposição. Boa. Beleza? Tem gente pôr na tela preto e branco aí, só pra gente despedir do Gustavo aqui. E aí a gente já volta pra ler os superchats. Cara, 10 segundos e a gente O Léo vai responder todos os superchats aqui pra vocês. Só a gente despedir do Gustavo. Eu vou responder os do Gustavo, porque o que você não souber de marxismo eu aprendi ontem pra caramba com o Gustavo. Boa, gostei. Gustavo manja muito. Valeu, pessoal. Vou chegar lá também. E até a próxima. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações e deixa o like também. Valeu. Até a próxima.